Bem-vindo ao Off Topcast, eu sou o Fred Pavão e tira a calça e a calcinha, caga no chão. Eu sou o Rodrigo Cruz, originário da dimensão J19Z. Cansei de comer tanta merda naquele lugar, mas acabei parando na Cronenberg C137 e me fudi mais ainda. Eu sou o Telo Caetano e eu entendo, Rick, é complicado quando a gente fica com um pouco de vômito em volta da boca. Acontece muito comigo, mas dá uma limpada. Inclusive dá uma limpadinha que tem um pouquinho na sua. Pera, desculpa. Eu sou o Cário e eu sou o Dr. Who dessa porra. Eu sou a Thais Alves e eu sou a doutora dessa porra. Porque eu sou a única mulher aqui nessa porra e eu represento a Jodie. Olha aí, muito bom, muito bom. Você representa também a Beth e a Summer, né? Sim! Você tá aqui. Pessoas, É isso aí, Fred, eu represento sim! Pessoas, hoje é um dia. Olha, Thaís, presta atenção, você sabe o que eu sou nesse podcast? Você é o Dr. Who dessa porra toda. Além do host, eu sou um cara que eu tiro a pessoa da zona de conforto. É verdade. Me pergunte por quê. Por que, Fred Pavão? Veja bem, esse podcast é um off-topcast, correto? Verdade. Ou seja, já é uma coisa que foge da Já nossa, tá da nossa desviando zona ali. Já foge da nossa zona de conforto, que normalmente é o Dr. Who, porque nós somos Dr. Who Brasil, então a gente tá falando de uma coisa fora, apesar de né, Rick and Morty não ser tão fora, mas enfim. E nós hoje estamos com 3 convidados que vêm. Vocês pensam, ele deve ter trazido alguém de algum site de Rick and Morty ou uma coisa de animação. Não, a gente trouxe 3 pessoas de um podcast de RuPaul's Drag Race. Então, exatamente. Assim, a gente pegou um grupo de pessoas que fala sobre o assunto, nós somos um grupo de pessoas que fala de outro assunto, nós vamos falar de um terceiro assunto, cara. É assim que a gente Porque a rola. gente é, assim, muito inteligente. É, cara, porque nós 5, nós 1, 2, 3, 4, 5, nós 5 somos a prova de que as pessoas podem gostar de mais de uma coisa, cara. É, né? Não só de Dr. Who, Ou só de Drag Race. vive o mundo, na verdade, Né? nem de Drag Race, nem de Rick and Morty. Exatamente, e hoje nós vamos falar aí dessa série que todo mundo ama, cara. Eu acho que não tem uma pessoa que eu escutei falando que odeia Rick and Morty, que verdade. acha uma merda Rick and Morty. Acho né, que cara? não tem. É impossível, na verdade. É impossível. A real é que é uma série que todo mundo que começa a assistir, quando assiste Doctor Who, vê semelhanças, né? É uma série Pra aí caralho. que nasceu como uma sátira de uma outra franquia com Viagem no Tempo, né? Que é o do futuro. Sim. Enfim, é uma série maravilhosa aí que ela veio assim tímida, ninguém tava esperando, e hoje ela tomou o mundo e... De repente, pá! Todo mundo já adora Rick and Morty, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai dar só uma paradinha, beber uma água, ou vou pegar um uísque ali pra poder honrar o Rick. Não é verdade? E aí a gente começa a gravar de verdade essa porra, beleza? Simbora! Primeiramente, antes da gente começar a falar dessa série maravilhosa, olha como isso é um momento especial, porque eu nunca faço isso no começo do podcast. Eu sempre acabo fazendo isso quando a gente já tá com 1 hora de podcast gravado, a gente já estragou metade da coisa da pessoa. Se você, ouvinte, ainda não assistiu o 10º episódio da 3ª temporada de Rick and Morty, você não vai pegar spoiler só desse episódio, você vai pegar spoiler de tudo entre ele e o primeiro episódio da série. Exatamente. Então assim, pare de escutar o podcast agora, vá ficar em dia e depois volte pra ouvir nossas maravilhosas vozes falando dessa série. Muito incrível. obrigado por avisar agora e não 1 hora depois. Beleza, podemos dar início? Podemos, embora. Então, maravilha. Gente, Rick and Morty. Rick and Morty. Quem estava esperando esse fenômeno aparecer, né? Porque É verdade. o lance de Rick and Morty que eu acho bacana é que, assim, lá no trabalho a gente tem muito intercâmbio de coisas que a gente tá assistindo, né? Por exemplo, a gente teve o caso do Vikings, né? Que foi uma série que eu comecei a assistir porque um amigo meu do trabalho falou pra assistir, eu também passei algumas séries pra ele, enfim. E o Rick and Morty foi uma dessas séries que um outro amigo meu, não o mesmo de Vikings, o Rodrigo, ele chegou pra mim e falou: olha, seguinte, assiste o que você vai gostar, porque é malucão, é bem desenho adulto, então você vai curtir. E eu dei uma protelada, eu fiquei meio, tá bom, beleza, depois Desenho, né? Não, eu gosto de desenho a beça, né? Mas eu já tava vendo tanto desenho que eu fiquei naquela, não, eu tô numa outra pegada, não quero ver coisa de criança, né? E aí, esse foi o maior do... Então, amiga, vamos conversar. Mas justamente, porque, vamos lá, a gente é de uma época, né, todos nós temos mais ou menos a mesma idade, que desenho era mesmo pra criança, né? Tudo bem que os desenhos da nossa época eram muito mais pesados que os desenhos de criança de hoje em dia. Perna longa tá aí pra provar. Mas a gente só começou a ter desenhos de adulto com o advento do Adult Swim aqui no Brasil. Que a gente teve a Aquatinha, a gente teve o Laboratório Submarino, todas essas paradas. Eu acho que a única coisa que a gente tinha mais antiga é que era adulta, mas pra gente era palatável, era Simpsons. Não, a gente teve também o Beavis and Butthead. Ah, é Beavis verdade. and Butthead, a gente tinha Simpsons... Mas que era tão besterol que pra criança também passava. Era meio teenager. A gente tinha Beavis and Butthead, Simpsons e South Park. Eu acho que esse era a tríade, era o máximo que a gente chegasse, que a gente conseguia chegar. Rick and Morty monta neles 3...
cheira e ainda tá leve, né, cara? Porque ele tem toda essa carga que o Adult Swim veio trazer pra gente quando a gente tava já ali no final da nossa adolescência. Qual o grande lance? O Adult Swim aqui no Brasil, ele teve uma vida até meio curta, que o Adult Swim lá fora existe até hoje, né? Ele é um bloco, inclusive hoje em dia, muito maior do que ele era no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Aqui no Brasil, quando o Cartoon Network resolveu trazer o Adult Swim, que ele trouxe o Aquatinho, o Laboratório Submarino, aquele Harvey o Advogado e tudo mais, que era maravilhoso, exatamente. Space Ghost Entrevista. O Space Ghost Costa a Costa, o Space Ghost Costa a Costa, ele foi meio que o precursor desses todos, que ele veio antes do bloco existir, né? Mas ele também faz parte do Swim, inclusive é do mesmo estúdio que anima o Rick and Morty, né? Que é aquele no final que aparece um galpão fantasma. Sim. É aquele. Pois bem, o Adult Swim ele veio pra cá, ele fez um baita sucesso. Eu lembro que na época eu tava entrando na faculdade, tava estourando isso, assim, a vida da gente era assistir aquele negócio. E, pra variar, tudo que é muito divertido, sempre tem um grupo de tiazinhas conservadoras que resolve que não pode porque é contra a moral dos costumes. Deu treta porque os pais, as mães, as avós não estão tomando conta das crianças e estão deixando elas verem TV até 1 da manhã. Meu Deus! Maluco, passou de 10 horas, TV é terra sem lei, né? Ainda mais TV fechada. É verdade. Você me lembra uma história maravilhosa. Quando estreou o longa-metragem de South Park, eu fui no cinema. Eu fui no cinema não foi. e tipo, eu já tava na faculdade e tal, não sei o quê. E era uma sessão assim à tarde, eu fui antes da aula. E aí tava lá, tal, e aí entrou uma mãe com a criança. Aí eu falei, puta, isso não vai dar certo, né? No mínimo. 15 minutos de filme começa Uncle Fucka, né? Melhor música! E meia hora depois começa o Satã comer Não, o mas rabo do Saddam Hussein, nesses né? 15 minutos já vi a mulher pegando a criança pelo braço e saindo do cinema. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E no meu caso, a minha mãe alugou o VHS pra eu assistir o filme do South Park, porque eu já assistia South Park com ela em casa. Você viu a diferença, né, bicho? Pois bem, E não. eu cantava Uncle Funk. Mas o Terrence e o Philip, eles foram formadores de caráter de Não é, sim. É verdade. Mas enfim, por que eu comecei a falar desse lance do Adult Swim? Porque quando o Adult Swim morreu, eu meio que fiquei assim em relação a desenhos. Porque aí o cara. Órfão de desenhos mais adultos, né? A gente continuou tendo o Family Guy, os Simpsons. Mas a verdade é que assim, não tava aparecendo nada novo que desse esse soco na cara da gente, que a gente tava esperando, né? E eu acho que não só nada novo, mas não tinha nada que ficasse nesse limiar, assim. Que é um desenho que eu acho que hoje em dia a gente tem muitos exemplos. Tem Steven Universe, que já é mais infantil, mas são desenhos que estão no limiar. Uma criança consegue ver, extrair alguma coisa dali, Sim. sem necessariamente ficar ruim, porque tem muito palavrão, qualquer coisa assim. E ao mesmo tempo um adulto consegue achar o plot interessante e querer assistir aquilo. Então deixa todo mundo feliz, eu acho. Eu acho que o grande lance, você falou o exemplo do Steven Universo, eu gosto sempre de citar também o Hora de Aventura, né? Sim. Que são desenhos que eles são meio que fluidos em relação ao público, né? Porque, foi o que você falou, ele funciona pra uma criança, por exemplo, ela vai ver no Hora de Aventura a Princesa Jujuba com a Marceline e o Finn, e ela vai achar engraçado porque são 3 personagens coloridos, tem aquelas aventuras maluconas. Pra ela é engraçado porque... Tem musiquinha. Tem musiquinha, tem estímulo visual, é coisa que a criança gosta. É lúdico. É lúdico, exatamente. Quando um adulto vê, ele entende que aquilo ali é uma crítica a uma monarquia bizarra. Ele vê que a Marceline e a Jujuba foram um casal. Eles conseguem ver na entrelinha. Essa é a grande diferença desses desenhos pro Rick and Morty, porque o Rick and Morty não tem entrelinha. Né? A entrelinha, ela tá com uma lupa gigante e tudo pela entrelinha é palavrão. Porque assim, e isso é uma outra coisa legal, que na dublagem eles mantiveram. Porque tem muito isso de... Sim. A gente pega mas tem o pi, né? Tem o pi, Tem o mas, pi, mas tem o pi. pra meio entendedor, minha palavra basta, né, Até cara? no Netflix também tem pi. No A gente inglês. viu pelo menos. Mas o no inglês tem. também. Então eu acho que não é culpa da dublagem, né? Tipo, Não. o desenho Ele acompanha. deixa claro que ali é um palavrão, mas censura mesmo que de propósito, né, cara? Aham, sim. Talvez até pra não ficar tão escrachado, porque senão ia pegar uma grade mais tarde, eu não sei, né? Também não sei, mas realmente. O grande lance é que eu não tava esperando ver uma parada dessa, sabe? Eu realmente achava que era um desenho de ficção científica. Assim, eu sabia que tinha toda uma Sabe que parada eu achei que super... fosse parecido com Gravity Falls. Pois sim. isso que eu ia falar. Então, eu também. Eu achei que era Eu assim. acho que o Rick and Morty, ele, logicamente, ele é bem mais sério, bem mais escrachado, mas eu acho que ele conseguiu surgir, chamou tanta atenção, porque tinha muita gente, eu me ponho incluso nisso, completamente órfão de Gravity Falls. Sim. Que pra mim,
ainda é o melhor desenho com temáticas adultas barra jovens, Então, infanto-juvenis. mas o Gravity Falls, ele não entra nesse balaio de que é um desenho pra crianças que os adultos entendem, porque o Rick and Morty não é, ele é um desenho pra adultos. Então, eu acho que Rick and Morty é pra adultos, só que eu acho que Gravity Falls não é pra criança. Ah, entendi. Eu acho que tem certas piadas e certos contextos. Tem episódios que você pode assistir, tipo assim. Que ele parece bem bobinho. Só que se você não for um adulto e não entender o que tá acontecendo ali, ele é mais bobo que Peppa Pig. Porque entendi. nada acontece pra uma criança. Pra criança não faz sentido. Pra gente tem graça por causa da piada. Tipo, episódio que aparece aqueles N-Syncs lá, eu não lembro o nome dele. Sim. Aquilo não tem Sim. graça nenhuma pra uma criança. Uma criança não faz sentido. Até que ela não estava viva quando ele Ela não tava tava viva, então começando. pra ela não faz sentido aquilo, entendeu? Então, mas eu tenho uma coisa pra falar. É porque Gravity Falls é realmente mais infanto-juvenil. É, mais infantil. Tanto que a Disney jogou ele pro XD, que é o canal ele é do XD, né? jovem. É, o canal Teenager. adolescente. É o da canal Disney. adolescente da Disney. O Disney XD hoje é o que era a Fox Kids, né? Exato, Sim. exatamente. E é uma tentativa da Disney roubar um pouco do público da Nickelodeon também, mas isso é história. Sim, Que é eles- verdade. Por verdade, aquelas séries musicais bizarras, Sim, é pra sim. bater de frente. Sim. Mas eu também, a primeira vez que eu assisti Rick and Morty, tava esperando um Gravity Falls de ficção científica e não Você tá de esperando algo mais terror. subjetivo, né? Então, é aquela dinâmica dupla que vai resolver mistérios, só que os mistérios são ficção científica e não terror e fantasia. Isso. E eu acho que esse foi o grande lance que pegou os fãs, que por isso tem tanto fã Rick and Morty, porque a gente tá numa época, apesar de tudo isso que eu falei, né, da gente tá órfão de desenhos adultos, tudo mais, de desenhos próprios para adultos, a gente tá numa época que hoje nós somos os adultos e a gente consome desenho porque a gente quer, porque a gente pode, a gente quer. Exato. Só que ninguém foi pra Rick and Morty esperando o que ele era. Não. Entendeu? Definitivamente E aí não. você pega no primeiro... E assim, ele não demora a ficar ácido, né? No primeiro episódio, o plot é sobre você pegar uma semente e enfiar no cu. Né? É sobre isso o episódio, entendeu? Basicamente. Mas eu acho que tem uma coisa muito notável, assim. Eu e o Tela, a gente meio que assistiu as 3 temporadas praticamente numa porrada só. Sim. Mas é basicamente assim. O que eu imagino que se passou na cabeça dos criadores. Primeira temporada. Beleza, vamos fazer, o conceito é esse. Vamos fazer, Estabelecer, né? vamos zoar o quanto der e vamos ver no que dá. Beleza, deu super certo. Segunda temporada. Bom, agora acho que a gente pode ir um pouco além do que a gente estava indo, né? Começa a coisa dos universos paralelos, Que começa foi a um coisa... grande trunfo, eu acho, né? Começa a coisa das dimensões e das linhas temporais. É. Aí, terceira temporada, eles falaram, cara, tá dando tão certo isso, vamos botar pra fuder de vez e acabar com a porra toda? Vai sempre elevando a potência máxima Exato. e pega isso e eleva de novo, né? Quando você acha que não tem mais pra onde ir, eles vão destruíram além. tudo. assim. É, isso, é uma coisa que eu até falo pra ele. A gente tava assistindo... Ele, no caso, eu, né? No caso, Fred. No caso, Fred Pavão. lembro que A vocês gente não tá tão vendo assistindo e, por ser desenho, ele não tem barreira. Ele não tem limite. não tem E aí, limite tipo, você pensa, toda vez que eu tô vendo, não adianta. Eu sempre falo assim, nossa, e se isso acontecesse em Doctor Who? E a segunda coisa que me vem na cabeça é, isso não aconteceria. Porque Doctor Who é físico, tem as barreiras. Talvez até acontecesse, mas ia ficar muito caro, Sei né? lá, ou do CGI, ou do orçamento, ou do fato de ser só 12 episódios. Desenho, bicho, não tem limite. Os caras extrapolaram e eles podem extrapolar o quanto eles quiserem. E eu acho que tem um outro limite que é muito importante que Rick and Morty não se coloca, além dessa questão de orçamento, que é o do se fazer sério. Tipo, sim. eles não permitem o tempo... Nada é sério. Nada Tipo, é até sério. o plot que tá mais sério de todos é um deboche no fim das contas. Sim. Tipo, tudo é um grande... Por isso que eu acho que deixou a gente tão feliz a série. Porque tudo é um grande deboche, enorme. E eu acho que isso explica muito porque um dos criadores da série é o mesmo criador de Community. O Dan E Harmon. Community Eu é descobri tipo... isso recentemente, fez todo sentido. E Sim. Community, Fez muito sentido. pra quem não assistiu, gente, assim, é uma série que tem altos e baixos, tem episódios que são bem ruins, só que Community vale muito a pena pelos episódios especiais. Sim. Então, por exemplo, tem uma brincadeira nos Estados Unidos, não é muito comum aqui no Brasil, mas que é o chão é lava. Até virou meme um tempo atrás. Forest Mas... Lava. E aí tem um episódio em que eles
Community, eles estão estudando numa universidade pública dos Estados Unidos, comunitária, e eles decidem que eles vão brincar de O Chão é Lava com todo mundo da faculdade. Só que a coisa escalona de uma forma que eles estão vivendo meio que uma sociedade alternativa dentro da faculdade, onde ninguém pode pisar no chão. Então existem lendas sobre o cavaleiro que anda com 2 cadeiras, uma embaixo de cada pé. E vai, tipo, o negócio vai escalonando num ponto que, tipo, gente, onde isso vai parar, sabe? E não para, em momento algum. O ponto alto de Community, assim, de loucura, tem episódios que eles botam um barco no estacionamento, né? Sim. Que, inclusive, o capitão do barco é o cara do Férias Frustradas. Qual é o nome daquele ator lá? O Chevy Chase, cara. O Dan Harmon lá, o cara eu acho que é criador do Community, né? Sim, que é um dos co-criadores. É o criador e produtor. Isso, que é um dos co-criadores de Rick and Morty, né? Ele desenterrou o Chevy Chase, cara. O Chevy Chase estava morto e ele falou, não, porque não está morto mais. Levanta e anda, e atua, né, cara? Community tem pelo menos 2 episódios sobre realidades paralelas também. Sim. Que são, pra mim, são os melhores episódios. Sim. E Community tem uma running gag sobre Doctor Who. Sim, era isso que eu ia falar. A maior prova de que Gente, poucos spoilers, porque eu ainda não vi Community, Não. socorro! A maior prova de que a equipe criativa de Rick and Morty se baseia muito em Doctor Who é que em Community eles já tinham todo esse trabalho de criação Eles são fãs, de uma paródia de Doctor Who que gerou um negócio gigante, né? Porque o do Spectre Space Time, ele era um negocinho que aparecia em 10 segundos no episódio. E aí ela virou uma websérie e vai virar um webmovie, assim, tá prometido há anos, nunca saiu, mas tá no papel, entendeu? Atores de Doctor Who envolvidos em Com o McCoy envolvido, aquela Mia Na verdade, Bialik. tem uma coisa que tá faltando no cânone de Community, que é o filme de Community. Ah, sim. Teve 6 seasons, Uhum. a última temporada foi feita sofrida, mas foi. Mesmo porque é ruim. E inclusive... E foi produzida pelo Yahoo, gente. O Yahoo ainda existe, né? Pois é. E, inclusive, Por pouco tempo. em Rick and Morty tem esse lance dos 6 temporadas em um filme, tem essa running gag em Rick and Morty. Tem, em um dos finais, o Rick ele tem aquele negócio, ele começa a falar loucão e começa a babar e ele bota o Morty no chão. O Morty, pelo amor de Deus! 6 seasons, Morty! 6 temporadas, Morty! 6 temporadas em um filme, Morty! É isso que vai ter, Morty! É isso que vai ter! Não vai ser cancelado! Não vai ser cancelado nada! Eu que mando aqui! E também o legal é que o outro criador da série, né, que o Dan Harmon é o co-criador, o outro é mais uma pessoa que tá produzindo. É o Justin... Não me lembro. Eu sou péssimo. O Justin, dei um Google no nome dele. Justin. E ele é mais uma das pessoas que tá fazendo desenho hoje que saiu de Hora de Aventura. Mais uma das pessoas. Ele é o dublador do Conde Limão. Aquele o limão. Não, propriamente Não, aquele propriamente malucão. não. É o Lemon Grab. Grab. É o que tem o nariz pontudo. É o que tem o nariz pontudo. O malucão, né? Que tem um clone depois, né? Não. Tem o Lemon Grab 2. Enfim, mas um negócio que eu também acho... Foi engraçado você falar isso do Hora de Aventura, porque tem uma coisa em Rick and Morty que me lembra muito. Que assim, você falou, a série não se leva a sério em momento nenhum. Até quando é um momento sério, ela é galhofada, né? E a gente vê muito isso no traço do desenho. Porque assim, eu lembro que eu cresci vendo Cavaleiros. A maioria dos desenhos, eles tentavam ao máximo ter uma anatomia fiel à anatomia do ser humano, assim, claro, né? Todos eram extremamente rasgados e nenhum ser humano normal é tão musculoso quanto a maioria deles, mas a anatomia era próxima do normal, né? Tanto o Hora de Aventura quanto o Rick and Morty, você vê que, assim, a gente sabe que eles são humanos, mas é um traço completamente livre, né, cara? Ele não tá nem... É simples. É um traço simples. É muito aquela prova de que quando você quer criar arte, é só você ir lá e fazer que alguém vai apreciar desse jeito, né, cara? Exatamente. E nada... Você vê que não tem nem muita explicação algumas coisas, né? Por exemplo, quer dizer, depois eventualmente a gente teve uma explicação disso, mas o Rick, ele não é cor de pele, né? Ele é meio cinza. Sim. E ele, quer dizer, por temporadas inteiras a gente acha que isso é só um detalhe, depois a gente vê que é porque ele tem... A maldade dele é tão acentuada que a pele dele fica meio cinza, enfim. Sim. Mas é legal a simplicidade, né, dele não se levar a sério nem no traço. Né? É Justin Roiland, Ah, sim. que é o nome dele. Então, são essas duas pessoas que a gente tem a agradecer Sim, pro Rick and Morty, com né? certeza. E essa coisa do traço eu acho muito legal também, que como tem toda uma diversidade de personagens alienígenas de todas Sim. as galáxias e etc. possível, a gente nota uma diversidade muito grande de traços de uma pra outra. Parece que simplesmente eles passaram o papel pra alguém e desenham aí do jeito que você acha. Faz um alien. Faz um alien! Como Faz seria um um alien na sua concepção? Né? Inclusive, produtores de criadores de Pokémon, aprendam.
É, Ah, bem sim. isso. O Cronenberg, ele tá mais bem desenvolvido do que muito Pokémon aí da última geração, cara. Inclusive, um dos meus momentos favoritos da série inteira é aquela homenagem maravilhosa ao David Cronenberg, porque aquilo é uma homenagem. Ah, não, claro, é. E eu comecei a Eu ficar sou desesperada nesse episódio. Esse episódio me deixou desesperada. Porque eles começaram a fazer Cronenberg. Os bichos começaram. As pessoas começaram a virar Cronenbergs. E eu, caralho, não vai ter volta, e agora? Não, alguma coisa eles vão fazer pra consertar. Porque essa é a lógica que a gente tem na vida real. A merda acontece, aí eles dão um jeito de desfazer a merda. Não teve desfazer a merda. O mundo Cronenberg ainda tá lá. Exato, não teve desfazer, teve fugir da merda. Então, e esses são... E é uma legal isso. Sim, e é uma das duas coisas que eu acho muito legal em Rick and Morty, assim, que assistindo eu pensei nisso e olhando em Reddit, eu uso muito Reddit, né, pra ver coisa de série, de jogo, enfim, e que muita gente fala lá, o Rick and Morty, ele tira duas coisas que a gente tá muito acostumado em todos os desenhos e filmes e séries que a gente consome dia a dia. Você não é especial. Você é uma pessoa como Você é um merda, Morty. Não, ninguém é especial, entendeu? Tipo, ele viaja em dimensões, mas você vê que ele é um fudido, o Mori é um fudido, a família é assim, tipo, eles têm problemas da vida real, tipo, o Mori não consegue passar em matemática, entendeu? E tem esse lance também Não, de... todo o lance do quase divórcio que depois vira divórcio Sim, dos pais não, dele. não é ninguém... O fato dela ter engravidado jovem. O fato deles serem protagonistas não coloca eles em patamar acima de nada. Eles são... Exato. Eles são seres humanos O quebrados. mote de Rick and Morty é assim, pra eles e pra audiência é... Sabe tudo aquilo que você aprende assistindo TV, que se você seguir seus sonhos e você é especial, isso não existe. A vida é o que você faz ela ser. Entendeu? E a outra coisa é tirar a gente dessa zona de conforto que você falou, de tipo, não, beleza, feliz. tá rolando um problema, tá explodindo tudo, mas aí no final ele é o herói, né? O bem vence o mal, o espanto temporal. Só que não. E o Rick and Morty, ele faz o temporal aumentar, né, cara? E essa é a prova, né? O mal vence o mal maior, que vira um mal maior que não vence o bem nunca. E aí eles só fogem porque não dá mais pra administrar. Eles fogem, eles vão pra outra dimensão. E eu vem em outra terra e tá tudo bem. Foda-se o que aconteceu. Aí eles enterram os outros deles. Eles matam no eles nessa Não terra. é eles que matam, ele chega no exato momento em que o fato deles não terem criado os Cronenbergs matou eles. Ele falou, pronto, agora a gente vive aqui. Mas e meus pais, minha irmã? Não, eles estão lá, você não precisa. Eles não são especiais, tem mais uma infinidade de iguais aí. E o melhor é que isso é sempre citado, tipo, o episódio que a Summer tá com saudade, tipo, eu tô com saudade do vovô Rick. Ela nem chama de vovô, mas tipo, tô com saudade do Rick. Aí o Mori tá puto com ela e fala assim, vai lá no jardim e desenterra ele, o seu avô de verdade tá lá. Inclusive eu tô lá também, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho... Inclusive, um dos episódios mais que me deixou mais passado. Eu tava binging. Você foi tomar banho Até com esse um bombril episódio, e... eu tava fazendo A binge. sujeira Eu tava não fazendo sai. maratona até esse episódio. Aí no final desse episódio eu falei, Bateu a bad. ok, vamos fazer outra coisa. Qual que é? É o episódio que eles se enterram. Ah, sim. Porque. É. Assim, gente, é porque assim, o desenho é um grande deboche, óbvio. Só que quando você pra analisar aquela cena, é uma situação. Quão pesada é, né? É foda. É pesado. Não, é pesada porque pro Rick, normal, tipo, você fica imaginando quantas vezes ele já não fez isso, né? Exatamente. E pro Mori, ele tá puro ali, ele nunca viu uma pessoa morta. E a primeira que ele vê é ele, cara. E ele tá se enterrando. Isso é muito traumatizante, cara. É isso, bicho. Beijos. E isso é bem no começo da série. E as duas né, cara? perspectivas são horríveis. Tanto do Morty Morto. passando por aquilo a primeira vez, quanto do Rick passando por aquilo sabe lá quantas vezes. Exatamente, né, É cara? bizarro que chega um determinado momento que, tipo, matar pessoas e ver pessoas mortas vira uma coisa do dia a dia. Banal. Nessa última temporada tem um episódio que o Jerry se apaixona pela alienígena lá. Sim, e que ela tá na Terra pra matar uma raça ali. E de repente tá o Jerry, a Summer e o Mori matando Milhões centenas de de gente, tipo, conversando, então, mas eu tô Ai, tá um cheio saco disso. isso, pá. E mata um, mas eu não sei o que eu vou fazer agora. Plá, e mata outro. E é vida normal. E vida que segue. E sabe o que isso me lembra? Na verdade, eu conheci Rick and Morty porque o Theo, um dos meus namorados, eu já assistia Mr. Pickles e a gente começou a assistir junto. E aí apareceu relacionados de Mr. Pickles, Rick and Qual é Morty. esse? Eu nunca Eu vi conheço esse. Mr. Pickles. E Mr. do Pickles cachorro? é o do cachorro. O cachorro do cachorro diabo, dentro não é? do diabo, é. Tô ligado, Maravilhoso. tô ligado. Que também ele Não só é conheço. mais gore do que o Rick and Morty. Mas é um menino que... Lembram do
Forrest Gump, que ele usa aquelas coisas na perna quando ele é criança. Calha, que chama. Isso. É um menino completamente alheio da vida, trouxa, que tem um cachorro chamado Mr. Pickle. Só que o cachorro, ele é o demônio. Só que assim, quando eu digo demônio, eu tô dizendo literalmente. Satanás. Ele é literalmente Satanás. O Pazuzu. E a única pessoa no mundo que o cachorro se importa e protege e respeita é um menino, que é um trouxa. olha E isso aí. lembra muito Já quero ver, o já. Snowball, né, de Rick and Morty, né? Sim. Que é o cachorro que fica sapiente e ele fala, o único... Esse vai ser o meu humano de estimação, porque ele foi o único que se importou comigo na vida. E aí tem situações, porque o menino é completamente trouxa, que o menino tá, tipo, prestes a morrer por algum acidente, e aí como o cachorro é o demônio, ele vai lá e faz o possível e impossível pro menino não morrer. E o cachorro é mó feliz, né? Ele tem uma cara feliz. E ele chama Mr. Pickles porque ele gosta de comer pickles. Pickle Rick! I'm a pickle! E aí, assim, aí o vô do menino desconfia e acha, não sei o que lá. E o cachorro quer comer a mãe do menino sempre. Comer no Ele sentido o demônio. bíblico ou no gastronômico? sentido bíblico. Meu Deus. E ele tem, e na verdade ele tem, o subsolo da cidade que eles moram é inteiro um grande templo satânico. Olha que Meu coisa Deus. maravilhosa. E que ele tem pessoas Você chegou a presas, Rick and escravos Morty por isso? sexuais. E por causa Ok. disso. Ah, tá ótimo. Não é tão distante. Exato. Não tá tão Eu distante. já quero ver. Gente, vejam, é maravilhoso. E tem, falando em demônio, em Rick and Morty tem um episódio maravilhoso que é o que a Summer começa a trabalhar pro demônio, né? Ai, eu adorei aquele demônio. Pro senhor Lúcifer, É, né? funciona. E aí ele, tipo, fica... Mas, eu não sei se você já percebeu, mas eu vendo maldições pras pessoas. Eu sei. Eu tô aqui porque eu escolhi mesmo. Você sabe que eu sou o Lúcifer, né? Tem uma hora que Sim, ele eu fala. sei. E sabe o que eu acho engraçado? O Rick, ele tem muito esse negócio, aquilo que a gente fala que o Tony Stark, ele convive com um cristão, com um Deus, e mesmo assim ele é ateu. O Rick tem uma hora que ele fala, Deus não existe, o diabo não existe, mas há 10 episódios atrás, ele tava se metendo a porrada no demônio de verdade, né, cara? E ele sabia que era demônio, né, cara? E voltando a falar de Pickle Rick, esse é o melhor episódio. A gente vê cosplays por aí, em tudo quanto é lugar, Pickle Rick pra lá e pra cá. Mas na real, esse também é um daqueles episódios pesados em que a família toda vai pra psicóloga. Não, esse episódio, Né? Que ele na tem... real é dublado pela Susan Sarandon no original, Exato. maravilhosa. Quando apareceu no final os Maravilhosa. créditos, eu falei... Não, toda vez que gente. aparecem os créditos eu fico, caralho! Esse episódio é o seguinte, ele não tem só a Susan Sarandon, ele tem o Dani Trejo. Porque o Dani Trejo faz o Jaguar. É verdade. Gente, Eu não Jaguar. tinha visto! Sim, é verdade. Meu machete tá vivo! Então, Nossa, machete. Então, aí quando você vai pensar, o Jaguar, ele é um machete em Rick and Morty, né, cara? Isso. É verdade. Porque ele é tipo um É verdade. latino bombado que não fala direito e que sai matando todo mundo, né? E o mais legal da psicóloga, nesse caso, é que ela quebra todo o código ali da família. Toda a relação, Sim, toda a sim. dinâmica. E ela tipo, não se impressiona com nada, né? tipo... Nada impressionante. Ah, então você quer falar sobre o conteúdo da seringa que você pegou do seu pai, sabe? E aí, tipo, ela começa a quebrar todo mundo. Ela começa a descobrir tudo, cara. E eu Muito amo porque bom. no final, o que ela fala antes deles saírem, na verdade, ela tá mandando eles se fuderem. Tipo, vocês são todos malucos, né? Mas é legal, porque pega muito nesse lance... Tipo, isso é vida adulta, isso é pesado, isso é real, sabe? sim. E além de ser uma terapeuta familiar, ela também atende pessoas que têm problemas com comer cocô. Verdade. E ela vai lá e muda a E muda a plaquinha, placa. né? Maravilhoso aqui. Muito legal. E esse é um detalhinho, esse lance do... como é? Terapia familiar e de cropofilia, uma parada assim. né? São detalhinhos que não estão na tua cara, né? Isso é um segundo que eles falam, mas quando você presta atenção é muito engraçado, né, cara? E ele tem muito isso, ele tem... aquilo é uma grande sátira a tudo, ele debocha da vida e tudo mais, mas ele tem, a gente fala que não existe entrelinha, mas existe, né? Tem subtexto, né? Por exemplo, a gente falou, esse é um episódio que trata sobre o drama familiar deles, que a verdade é que o Rick não se importa com ninguém, né? Ele se importa do jeito dele. Mas e ele a não se chegada importa do tanto. Rick pra morar com eles muda toda a dinâmica familiar. Isso é muito e importante. exacerba o lance, por exemplo, da relação da Beth com o Jerry, Sim. né? Essa coisa de... Eles ficam ensaiando essa coisa do divórcio por 2 temporadas. Sim. Chega no último, é tipo, não, é divórcio mesmo. Acabou. É isso. Acabou o fim. Sim. Também tem a questão da Beth e do Jerry desprezarem o Morty. Sim. Todo o fato do Morty ser do jeito que ele é, vem dessa dinâmica toda. E o Evil Morty Sim, é tipo, ele o é que fruto ele de- seria se não Então, tivesse passado por tudo o isso. O Evil Morty, a gente vai falar mais a fundo disso porque é importante, ele vem junto de um outro mistério que tem na série.
como o Rick ficou desse jeito. Porque assim, a gente tem... Como... Agora Teorias, vamos falar... teorias. A gente falou bastante sobre como chegamos à série, mas vamos falar sobre a série. Sobre o plot. Quando a gente entra no primeiro episódio, a gente já tem de cara apresentado que o Rick ele ficou um tempão longe da família. Para 10 anos, né? Parece, um negócio assim. Tanto que a gente vê, tem que ter uma foto que é ele segurando o Mori bebê. Então ele saiu mais ou menos por essa época. Ele ficou um tempão fora e ele voltou do nada. E isso tá zoando a família, porque ele monta um laboratório na garagem, ele odeia o marido da filha, a filha não tem contato com ele direito, ela não sabe como se aproximar dele, né, e tudo mais. Tem o lance que ele vive levando o menino pra cima e pra baixo, a gente não sabe por quê. Depois a gente descobre que é porque ele precisa, porque ele bloqueia as ondas mentais. Exatamente. Enfim, tem aquela explicação maluca. Mas o lance é que assim, a gente não sabe como o Rick chegou a isso. Tem episódios que fitam com isso, aquele episódio que ele é abduzido pela raça que faz uma simulação, fica a simulação o tempo todo. Sim. E a gente vê ele novinho, e aí tem um lance que parece que ele perdeu a mulher. Porque um dos outros Ricks... Por que ele odeia tanto os outros Ricks, né? Porque ele foi lá e forçou a mulher dele a morrer, porque esse era o único Rick que faltava se unir àquela liga de Ricks, né? E até hoje eu não sei se essa versão é verdade. Verdade ou se não é. Verdade? Não. Ele dá a entender que não é. Fica Mas em tá aberto. super em aberto. Eu gostaria só de jogar mais causa na discussão, porque na verdade, em mais de um momento, já foi questionado se nós estamos assistindo a mesma dupla de Rick and Morty desde o começo. Sim, Também Eu sempre tem isso. questiono isso. Também tem isso. Tem um episódio, eu não sei qual é, que a gente... O começo do episódio não é com o Rick e o Morty C-137, né? É com outros, aí do nada eles aparecem e trocam. Né? Tem esse questionamento, tem o questionamento, porque a gente sabe que o Rick ele carrega um voucher de Mori grátis, né? Ninguém garante que esse Mori é o mesmo, né? A gente assume que é porque o Rick a gente sabe que é o mesmo, mas o Mori ele é tão descartável pro Rick, né, cara? Inclusive na abertura da terceira temporada tem a cena que ele vai numa loja e pega um Morty numa prateleira. A gente fica muito nesse limiar de saber se o Rick ele realmente se importa ou não, né? Porque o que a gente sabe é que na Cidadela, onde tem 1 milhão de Ricks diferentes, infinitos Ricks, Nossa, esse né? episódio da Cidadela, Né? cara. Cara, esse é um dos melhores Com indiscutivelmente. Inclusive, esse episódio da Cidadela, ele pra mim, ele tem muito mais peso de season finale do que o season finale. Total. Porque essa temporada, a terceira temporada, né, pra quem tava acompanhando conforme ia saindo, né, porque a gente assistiu tudo, né, eu acredito como você, a gente viu tudo que tinha no Netflix, e a gente teve que começar a acompanhar semanalmente, saindo lá de fora. Inclusive legendado, né? A gente já tava acostumado com as dublagens. Aliás, sair da dublagem de Rick and Morty é bom e é ruim, porque o original é muito bom, mas a dublagem tá de parabéns também. É muito bem feita, né, A dublagem é bem feita. Eu Sim. assisti um episódio dublado e é no nível de Steven Universe, assim. Parece que você não tá assistindo dublado, você não sente a transição de um pro outro. Não, as vozes combinam, né, cara? Não só as vozes, como a tradução tá muito boa. E E, a a localização tradução também. não tá limpa. A tradução, ela foi sem corte, sem censura, tipo, tá perfeito, assim. Enfim, a gente foi vendo esse semanalmente, né? E aí caímos no famigerado episódio lá, o que enganou a gente, fazendo a gente pensar que era só mais um episódio que eles iam pra Atlantis, né? O nome do episódio é Ricklantis. The Ricklantis Mix-Up. Então a gente achou que era só mais um episódio de aventura besta, né? Eles falam isso no começo do episódio, de falar, vamos pra mais alguma aventura que enche linguiça na série. Um dos né? melhores bait and switch da televisão que eu já assisti. Porque a hora que... Porque é um corte seco. É, quando do eles nada, vão prestar do nada. E aí passa tipo uma segunda abertura. E eu fiquei assim... Ué, o que tá acontecendo? E aí a gente entra nesse episódio que, assim, ele traz um personagem prévio, né, que é o Evil Mori, né, que a gente não sabe, que até o finalzão do episódio a gente não sabia que era ele, né, que já é fruto de um outro episódio que expôs a gente a esses múltiplos Ricks, né, que a gente vê o primeiro Rick Evil, né, que ele usa preta, ele tem uma cicatriz, e o episódio inteiro, e esse episódio, inclusive, ele tem cenas pesadas, né, porque... Quer dizer, cenas pesadas, né? Todos os episódios têm cenas Veja pesadas. bem. Mas esse tem um pouquinho mais, porque a gente vê que tá tendo uma série de assassinatos, ele é meio whodunit, né, esse episódio. Tá tendo uma série de assassinatos de exato. Ricks e Morris, na verdade só de Ricks, e os Morris somem, né? Isso. E depois a gente vê que ele tá fazendo um muro, e os Morris eles são meio sodomizados lá, né? Tipo, eles estão nus, amarrados, sangrando. Tipo, eu fico pensando, sempre que eu vejo um desenho, eu tento pensar nisso num filme. E eu não consigo imaginar ninguém dirigindo essa cena sem ser o Zé do Caixão. Porque só ele conseguiria fazer um negócio tão grotesco assim. Ou o Lars von Trier, talvez. Ou o Lars von Trier, né? Eu acho que tem que juntar... Darren Aronofsky. Tem que juntar o Mojica, O Von Trier. o Von Trier e o Noé, Gaspar Noé.
Então, Sai. é uma parada assim. Sai. E aí a gente tem todo esse episódio que a gente tem essa construção a versão evil do Rick, por que ele é assim, é porque ele nunca teve um Mori de verdade do lado dele, ele ficava trocando. E no final a gente descobre que tudo isso é falso, né? A gente chega no final do episódio e a gente descobre que aquilo nem era o Rick de verdade, aquela porra de um robô, e que o grande vilão por trás era o Mori. Cara, Então, isso foi foda. E aí, Foi bem foda. nesse episódio, inclusive a trilha desse episódio é muito boa, né? Que é de uma banda chamada Blonde Redhead, que eu descobri por causa de Rick and Morty Sim. e é fantástica. Então, você vê que tem a gente já tem muita coisa, assim, em 3 temporadas inseridas pra gente digerir, né? A gente não sabe como o Rick virou o Rick, né? A gente tem como eu tava falando, a gente tem essa dúvida até hoje, né? A gente não sabe se aquilo era uma simulação, se era ele enganando os outros, se aquilo realmente estava na cabeça dele e ele só tá falando que não é, né? E a gente também não sabe, isso só foi pensado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a mãe da Beth. A gente não verdade, sabe se ela que morreu, ela morreu. se ela era da Terra, a gente não sabe Exato. nada. Ou se ela ainda tá viva, sei lá. Exato, mesmo porque o próprio Rick, quer dizer, o Rick que a gente O assiste, C-137. ele já foi incoerente sobre o que aconteceu em algumas vezes. Então, ele esse é tá muito bom. mentindo. Ele pode estar Basicamente. mentindo, ou ele tá bêbado e ele não lembra. Ou cada Rick tá falando a verdade da sua realidade. Exato. Não, mas a gente sempre vê o mesmo, então... Mas Cara, a gente você sabe se você sempre vê o mesmo? Então. O que eu acho bizarro nessa coisa do Rick é que a gente, na verdade, foi condicionado a achar que ele é um cientista extremamente inteligente, mais inteligente do que qualquer outro ser no universo. Que ele que inventou um trocinho de viajar pelas o portal. dimensões. Exato. Só que, na verdade, se a gente for ver bem, ele tem um caráter quase divino, assim. Porque pensa, uma pessoa que se transforma num picles acaba caindo no esgoto por acidente e desenvolve todo um sistema Com barata, né? com baratas e com ratos. Giletes, né? E cria armas pra lutar contra o Jaguar. Jaguar. Cara, isso você tem que ser um ser divino pra conseguir fazer Então. isso. Não adianta você ser um mestre da ciência e a pessoa mais inteligente do mundo. Sim. Você tem que ser Deus pra fazer aquilo. Não, você tem que ser Deus, assim, ele tem esse caráter, ele é o próprio Deus Ex Machina, né, do próprio show, porém, ele é um puta fracassado, se você parar pra pensar, porque, vamos lá, quando a série nasceu, né, antes dela ser Rick and Morty, ela era The Adventures of Doc and Marty, né, que era uma paródia de Volta ao Futuro. E o Dr. Brown de Volta ao Futuro, ele é foda e tal, a gente adora ele porque ele fez o DeLorean Viajante no Tempo e tudo mais, mas ele era um fracassado do caralho. Ele vendeu ele pegou toda a herança dele, que ele tinha uma puta de mansão nos anos 50, vendeu pra fazer um negócio que ele não tinha, que ele teve uma ilusão, assim, uma epifania no banheiro, entendeu? Sim. Porque ele tentou fazer máquina de Element, ele falhou, tanto que quando o McFly chega do futuro e fala pra ele que o DeLorean funcionou, ele fala: é a primeira coisa que eu fiz que funciona de verdade, né? E a gente vê também na terceira temporada que o que mais tem são tentativas falhas do Rick em qualquer coisa, né? Ele tem uma sala inteira de memórias apagadas Sim. do Outro episódio Mori. genial. Outro episódio genial. Só com coisa assim, é catalogada, tipo, coisas que o Mori errou, coisas que nós dois erramos e coisas que eu errei e eu não quero que ele saiba. E essa é a maior parte, né, cara? Sim, a maior parte das memórias são as vermelhas, que são justamente os momentos que o Rick errou e o Mori acertou. E ele não quer que o Mori saiba disso. Eu acho que até um pouco também do tipo, pra ele não perder essa figura que eu tenho pra ele, de um cara que sabe tudo. Porque o Mori meio que vai, porque ele sabe que o Rick vai resolver. Tipo, a merda que esteja, o Rick vai resolver. Beleza, não tem problema nenhum. E o fim desse episódio é uma coisa tão linda, porque, tipo, a Summer entra e fala: ih, deu merda. Ela vai lá, pega o backup geral já dos sabe o que dois. fazer. Deu merda. E não, deu a merda grande, né? Né? Tipo assim, ela chega e fala assim. Ela fala. Ela fala Is this tipo, Protocol 3? É Protocol aí, 3. aí ela vê a discussão deles. Oh, no, it's 4. Não, é o protocolo 4. Peraí. E assim, dá a entender que ela já fez isso tantas vezes. tantas vezes. Então, e isso abre outra. Gente, essa série. A coisa que essa série mais faz é abrir margens. É o que essa série mais faz. Com certeza. Mesmo porque tem coisas sendo jogadas na nossa cara por 3 minutos, desde a primeira temporada, que não voltaram Tá aberto ainda. pro payoff. Ó, cê- pra Você quer uma coisa pro que a gente não negócio. tem payoff desde que apareceu? O senhor Bunda Cagada. O Mr. Poopy Pants. Porque a gente não sabe... Ele só apareceu de enfeite de lá até Não, agora. ele apareceu... O primeiro episódio que ele aparece, a abertura inteira Tem ele. tem ele. E aí você fala, beleza, ele é um dos aliens. E no final ele não é.
Será que ele é? Será que ele não é? Será que ele existe? Outro plot que é um subplot, mas que ele tá rolando e ele ainda tá em aberto, é a pessoa pássaro. Que agora é a pessoa Fênix. Pessoa Fênix. Que agora é a pessoa Fênix. E a menina que ele casou, que no fim das contas... Spoiler, gente, vocês estão sabendo. Não, a gente avisou no começo dessa vez, hein? avisou no começo dessa vez. Que o tempo todo ela era uma agente infiltrada e não sei o que, não sei o que lá. E esse plot ainda tá rolando. Sim. Ainda tá em andamento. Não, e o pior, o detalhe do Pessoa Aliás, eu Fênix... quero o Funko do Pessoa Pássaro, maravilhoso. Inclusive, a Funko, o negócio falar isso, ela lançou uma linha de retro figures, né? Figures como se fossem dos anos 80 de Rick and Morty e tem o Pessoa Pássaro. Ah lá. Esse lance do Pessoa Fênix, ele apareceu numa cena pós-crédito. Exato. Ele não é nem no episódio, né, cara? Porque assim, você vê que isso é uma coisa que tava plantada desde o começo. Porque assim, primeiro a gente é apresentado a Pessoa Pássaro. Aí ele conhece a menininha. Aí ele some. Inocente pra caralho. Você E aí, jamais episódios pensa... depois, você vê que a menina tá morando com ele, que eles vão casar, e você começa a se importar com eles. E de novo, que nem eu falei que do episódio lá que tem o Rick malvado, você o episódio inteiro acha uma coisa, e no final a série te tira essa certeza e te dá outra coisa. Nossa, bicho. Não, e é um plot aberto. E depois só volta na cena pós-crédito. E depois só volta na cena pós-créditos de vários episódios depois. Porque até muito então, depois. esse episódio a gente termina no luto do Pessoa Pássaro. Porque ele se sacrifica pra salvar todo mundo, né? Sim. Tem o Pessoa Pássaro e aquele gato cheirado lá que fica... O Squant. Squant. Isso. O que é squant? Não faz sentido nenhum. Ah, não, é porque não é um vocabulário, é mais uma coisa de sentido. Eu squant minha família. Não fala isso, nojento. Cara, mas esse episódio do Puppy Butthole, pra mim, é o melhor de todos, porque eu acho ele um pouco poético, até aquela coisa dos aliens colocando as memórias na cabeça deles. E, tipo, de repente eles acham que aquela multidão de gente é super normal, aquilo sempre fez parte da vida deles. Inclusive me lembrou muito Too Many Cooks. Total Too Many Cooks. Vocês nunca viram Too Many Cooks? Não. É uma pessoa fez Adult um Swim vídeo. também, da mesma produtora de Rick and Morty também. Eles fizeram um vídeo que é como se fosse uma abertura de uma série dos anos 80. E aí vai mostrando os personagens. Cada hora o pai, tipo o pai, Horsing Around, a né, mãe. do Bojack Só que vai Horseman. aumentando e escalando as coisas de forma absurda. E a abertura, tipo, sei lá, tem 10 minutos. 12 minutos. Oi? E aí, Abertura? é um vídeo só do uma Adult abertura. Swim, é só a abertura. Meu Deus. E aí eles vão misturando outras coisas dos anos 70, e aí, tipo, tem uma... Do nada, da série de família, vira uma paródia de... Ai, gente, como é que é o nome? Magnum. Aí do Magnum passa pra Star Trek. Fred é fã Aí do de Star Magnum. Trek passa pra Alf. Aí do Alf passa pras Panteras. E aí vira um negócio de terror, e aí eu não posso contar o final. A gente vai Eu assistir. quero ver, vamos ver. A gente vai assistir, vai deixar linkado. Vou botar aqui na pra todo lista. mundo. Pega no YouTube, que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas o final desse episódio é uma coisa linda, porque assim, o Puppy Butthole simplesmente apareceu ali e a gente tende a Assume que ele é falso. tende a também. achar que ele é falso também. E aí, só no final do episódio, a Beth faz o que todo mundo queria ter feito até aquele momento, que era dar um tiro nele, porque não é possível que ele fosse real. Mas ele era. Então, mas Ele sempre fez parte da vida justamente, deles. por quê? Porque a gente já tava confortável em achar que ele era falso. Sim. E a série não deixa a gente terminar confortável, né, cara? E eu acho impressionante. Esse episódio é o meu preferido de todos. Esse e o daqueles ajudantes da Caixa Azul. Eu não lembro o nome Ah, dele. Mr. Nossa, Mystics! que Não quer ver! Eu sou seu amigo, olha pra mim! Nossa, Eu acho que esses dois episódios são mais maravilhosos Não, porque é eles são completamente community. Vida é dor, são, vida é dor. são os episódios maravilhosos do community, porque assim, é um ambiente fechado, tipo, é Garrafa, só dentro da casa, total garrafa, e tudo acontece ali, tipo, em momento algum você fica tipo, ai, nossa, tá chato. O tempo todo eu ficava tipo, gente, não tem como ficar mais louco, não tem como ficar mais louco. Aí acontecia alguma coisa e ficava ainda pior ainda, tipo, E completamente. esse também é o mesmo exemplo do episódio de tipo, uma hora eles vão consertar. Mano, não vai. E tudo surge da incapacidade do Jerry de não saber resolver as coisas. É muito bom que é assim. Não, você tem que ajudar o Jerry. Aí, ai, não tô conseguindo. Pá, vou chamar outro. Não, também não tô conseguindo. E tipo, tudo vem pra construir o personagem do Jerry do quanto ele é falho. Cara, é muito engraçado porque Entendeu? o quão falho ele é, porque assim, todo mundo chama o Sr. Mystics lá, e aí a Summer e a Beth, elas pedem coisas muito subjetivas. É, tipo, super existenciais. eu quero ser legal no colégio. Aí ele vai e resolve. Ele faz um palanque lá, fala, sejam amigos dela, e ela fica popular. E a ele outra. Ele resolveu. Resolveu. A Beth, ela, eu quero me divorciar, porque não sei o quê. Aí ele,
então é só você falar dos seus sentimentos. Aí ela, é isso. E ele some. E o Jerry só quer aprender a jogar golfe. E ele não consegue, ele é o Moisés. Não consegue Moisés, né? Ele não vai, cara. Não dá, não E, consegue. cara, ali, esse episódio é muito bom porque ele leva, assim, a gente fica tão preso na loucura de um bicho chamando um bicho e nada se resolvendo. Tem um deles, acho que é o mais antigo, que fala assim, pra um outro Sr. Mystics lá. Você não sabe quanto tempo eu estou vivo. 24 horas é uma eternidade pra nossa raça. Tipo, e aí você pensa, tipo, a gente vive o quê? Qual é a margem de vida do ser humano? 80, 90 anos? 80, 90, Mas, 100. sei lá, pra uma mosca é 24 horas, bicho. Sim. Tem raça que vive muito mais e tem raça que vive muito menos que a gente. Então, tipo, o quão relativo é o tempo de vida de um ser vivo, né, E tem cara? tem um comentário que na verdade é quando os Mystics começam a revelar o Dark Side, o lado negro deles, que ele fala assim, ele fala pro Jerry, na verdade, ele fala assim: a gente já tá vivo há mais de 24 horas, a existência é dor pra gente. Ele não pode ser bom Exato. no golfe se ele estiver morto, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa. Apesar de todos os defeitos, o Jerry é um dos meus personagens preferidos da série. Não, ele é legal, ele melhorou Porque eu muito. acho que assim... Não, mas não só porque ele melhorou. Eu gosto do fato... Porque assim, essa estrutura de família é uma coisa que tem em várias séries americanas, né? Tipo, Simpsons, Family Guy e tal. E eu acho legal porque ele é justamente o contrário dos outros. O Homer também é um babaca. O cara do Family Guy também é um babaca. Mas eles são babacas gostáveis. O Jerry, ele é um babaca do ponto do, tipo assim, ele é tão idiota que ele não é nem engraçado. Ele é triste. Tipo, você Dá tem pena. pena do Jerry, sabe? E é uma coisa que você não deveria sentir por um personagem de um desenho. Sim. Mas você tem pena do quão perdedor ele é. Tipo, e um dos episódios que eu acho mais legais sobre isso é o episódio que eles têm uma creche. A creche. O Rick construiu uma creche Maravilhoso! pra deixar todos os Jerrys lá. E é tipo, é uma coisa comum. E aí o Jerry fica o tempo todo, não, porque a gente tem que fugir. Isso é um absurdo. O Rick não pode prender a gente aqui. E termina o episódio com ele falando, aqui é tão mais confortável, né? Acho que eu vou ficar por aqui Vou mesmo. além. Chega uma hora que ele foge e a mulher Ele fala... não foge, não, ele que sai. ele sai. A mulher falou, tudo bem, você sempre pôde sair. Não é Tipo, proibido. bicho, como você é burro, os caras lá dentro não pensaram nisso. Tem uma porrada de Jerry ali dentro que nem pensou nisso. O que leva a gente a pensar que o nosso Jerry, que não é, porque o nosso Jerry virou um badass na terra dos Cronenbergs, né? verdade. Aí tem que lembrar isso, o Jerry... E a Beth tá apaixonada por ele lá. eu vou chamar de Jerry Prime, porque C-137 é difícil de pronunciar. Ok. O É o Jerry... Jerry Mad Max. O Jerry Prime, ele virou o Max, né, cara? O mundo dele só tem ele, a Beth e a Sam de humanos normais. E eles dominam, tipo, ele é foda, ele tem uma barra gigante, ele é rasgado de forte, né, cara? Isso mesmo. E aí você leva a pensar, será que ele só é tão patético porque ele tem a presença do Rick na vida dele? Porque Ou- no ambiente fudido, ele é ótimo, né, cara? Ou pior, porque ele tem a presença do Maury. Ah, puta, é verdade. Olha só. É verdade. A trama se complica. Não, Na verdade, tudo é decorrência, porque veja bem, se a gente, vamos pensar lá no passado, o Rick era casado com a mulher dele, ele teve uma filha, beleza, tava tudo bem. Por algum motivo, a Beth engravida cedo. Ela engravida cedo. Ou seja, a filha adolescente dele engravida cedo. Óbvio que ele vai odiar o cara que engravidou a filha dele. Aí, eles têm um filho que é tão babaca quanto o pai. Tipo, essas duas pessoas não têm relação nenhuma comigo. A minha filha é a Beth, sabe? Aí a mulher dele morre, sabe? Tipo, é um monte de coisa que deve... Na cabeça do Rick, deve fazer uma... Tipo, na cabeça dele é uma coisa, tipo... Não, esses caras não pertencem à minha família, No sabe? episódio Esses caras são um fracasso e... Que a minha filha trouxe pra que minha a minha família. filha... exatamente, Tá. me causou. Então, mas olha que louco, você Eu falou sou aí, obrigado, você entendeu? falou que o Maury, ele é tão patético quanto o pai. O episódio da Cidadela, ele abriu meus olhos pra muitas teorias. Não, sim, realmente. Você- Muito bom. na sala de aula que tem um colégio, né, de Morris, né? Uhum. Um dos Morris é um Rick, que eles chamam de Mori velho, né? Então, e na Cidadela tem um Rick que é igualzinho o Mori, só que tem o cabelo azul. Eu acho que o Mori não é patético. Eu acho que o Rick era assim quando era criança. Faz sentido. O Mori, ele só vai, eventualmente, ele é criança. Ele tem o quê? Ele vai Quantos anos ele crescer. tem? Eu não- 14. 14, ele é um pré-adolescente, cara. Ele vai envelhecer e ele não é patético, ele só é adolescente, cara. E mais uma coisa pra essa teoria de que eles têm muitas similaridades, eu não tinha reparado isso, mas o Rodrigo reparou. Além de ser o mesmo dublador que faz a voz dos dois, é o mesmo dublador. Opa! Os dois É o são... Justin. É o Justin. Os dois são gagos.
Ah, ele fala, ele rateia, Será né? que o Morty é o Rick? Tem essa teoria, que ele viaja com ele mesmo. Essa eu acho muito forçado, assim, não forçado, porque em Rick and Morty tudo Nada pode é ser, forçado, né? pode acontecer. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? É verdade, inclusive Pessoa Pássaro virando Fênix também é possível dentro dessa série, vai Pois brincando. é, né, cara? Vai brincando. Mas eu não sei se é ele mesmo. Eu acho que aí já é porque aí você ia perder aquele argumento de que o Morty bloqueia as ondas do Rick. Entendeu? Eu não acho, porque a questão da adolescência e dele crescer biologicamente quanto pessoa justificaria ele perder os poderes de bloqueio, porque na verdade ele vai ficar inteligente. Faz sentido. Ah lá. E existem hormônios Já em quebrou. jogo. É verdade, faz sentido. E na verdade eu tenho outra camada Manda, nessa manda. teoria. Manda ver. Que é a seguinte. Por que eu acredito muito na teoria do ciclo de Rick and Morty? Porque eu acho que se não fosse cíclico o Rick and Morty, não existiria nem o conselho dos Ricks e nem esse da tela. Entendi. Eles estão sempre. Não ali. teria um porquê deles terem uma escola de Morris também, né? Se ele é burro, se ele não aprende tipo, nada. O que é ensinado na escola dos Morris? Provavelmente é ensinado a ser um Rick. Até porque a gente tem nesse episódio, Não só servir um Rick, mas talvez se transformar em um. Esse episódio a gente tem muito essa quebra de status quo, né? Porque até então o que a gente tem é o Rick é inteligente, o Morty é imbecil e um meio que equilibra o outro. Sim. Se ele for inteligente demais sozinho, é que nem o Dr. Who's Companions, né? Ele não consegue viajar. Ele é tão inteligente que sozinho ele é um desastre, né? Exato. É a mesma lógica. Nesse episódio a gente vê um Rick novato e um Morty que já é velho de guerra pra polícia. Exato. Né? Inclusive corrupto. A gente vê um Morty cafetão, a gente vê um Morty da polícia velho barrigudo. E a gente Com vê... os Google Dancers o Google dançando. Dancer com chapéu de construtor, né, cara? E a gente vê um Rick ingênuo, né, cara? Que acredita no sistema, né, cara? A gente vê dois Ricks nesse episódio, tirando né? A gente tem a cidadela toda comandada por aquele Rick de cabelo esquisito, né? O que tem a roupa mais espacial e tal. E fora ele a gente tem esse que é o policial novato. E a gente tem... na verdade tem mais um. Tem o da fábrica e tem o Rick simples. Sim, né? Que é o Simple que Rick. o Rick simples, ele é o Rick que não saiu em nada, né, cara? Que a vidinha dele é ele, a mulher na garagem, E aí com a família feliz. E ele vira a fonte do recheio do biscoito. Que é você experimenta a simplicidade que você nunca vai ter. É muito louco isso, né, cara? E eu tenho... Você experimenta o comercial de margarina, né? Exato. É a vida baunilhazinha, perfeita. né? E eu tenho outra coisa pra corroborar isso. Aí é uma coisa mais profunda, gente. Freudiana. Eu não sei o seguinte. Mas o essa desenho série é traz freudiana. isso. Não, essa série. Mas essa série não é só freudiana. Não, ela é várias coisas. Ela é mais junguiana do que freudiana. Ela é junguiana, eu ela não é vou entrar freudiana nesse e ela mérito. também é de qualquer junkie que você encontra na rua e começa a conversar. Exatamente. É o lance assim, é reiterado desde o começo que a única coisa, na verdade não é nem pessoa, eu vou ser amplo, a única coisa que o Rick ama é ele mesmo. Sim. Só que outra coisa que também é reiterado o tempo inteiro é que a única pessoa com a qual o Rick se importa é o Morty. Logo, Mas isso não são todos os Ricks, né? Não, mas Rick estamos de falando forma geral. Do do nosso, nosso Prime. Rick. meio. Tá, é o meio. São três. Tanto que quando eles vão lá no spa que extrai a geleca malvada deles, até o pior lado do Rick se importa com o Morty. Na verdade, só o lado ruim se importa com o Morty, né? Não é essa Não, parada. O lado bom não se importa com o Morty, porque... O lado bom ele só é cortês, ele só é se, gentil, se né? importar com o Morty é uma falha no Uma corpo falha do que Rick. o Rick tem. Exato. Porque o que ele falha em várias missões é porque ele se importou com o Morty. Eu acho que isso é uma particularidade muito do nosso Rick. Eu acho que os demais, tipo, aqueles da Cidadela, nenhum se importa de verdade com o Morty. Tanto que eles têm o voucher de troca, eles treinam vários Mortys e eles se trocam. Você vê que tem aquele... O Rick abobado, o que tem o cabelo do Sim. Morro dos Três Patetas, Sim. ele tem um Morty random, que nem é dele, porque ele não, na terra dele não tinha um Morty. Então assim, Mortys pra eles são descartáveis. O nosso não é tanto. Essa é a principal falha dele, porque a gente vê que tem um episódio lá que ele vê as memórias dele, ele chora quando ele lembra dele segurando o neto no braço. Ele é o único que não faz questão de participar do conselho. Então assim, o quão fundo vai a sujeira desse conselho que o Morty é só uma coisa, só uma commodity na mão deles, Sim. entendeu? E aí leva a outra teoria de que... Aí eu já acho um pouco stretch. Também li no Reddit. Também não é impossível. Também não é impossível. Acho
um pouco viajada demais, até mesmo pra Rick and Morty. Ixi. Mas como você bem disse, tudo é possível. possível. É o mundo de Lucas Silva e Silva, basicamente. Que é o... Rick Sanchez. exato. Que o nosso Rick seria o Rick original. Aham. E que todos os outros Ricks, na verdade, são experiências deste Rick. E Morty também, né? Experiências do nosso Rick. Porque outra coisa que é reiterada o tempo inteiro é que o nosso Rick é o Rick mais inteligente de todos os Ricks. Ah, sim. Tanto que ele matou vários outros. Né? Exato. Ele é invencível até para os outros Ricks. Eu já vi essa teoria de que, na verdade, quando ele criou a Portal Gun, ele meio que fez o universo dali se partir em milhões de universos. Ele causou a multiplicação. E essa teoria, ela quebraria a memória falsa dele no episódio da simulação. Porque na simulação a gente vê que ele tá na garagem montando o protótipo da Portal Gun. E aí aparece um outro já com a Portal Gun. Sim. Que faz ele criar a dele de verdade. Porque ele mata a menina, ele fica puto. Mas aí cai no paradoxo, né? Tipo, Então, mas da onde veio o outro? O que é uma coisa que é muito importante lembrar, que apesar da gente traçar coisas similares entre Rick and Morty e Doctor Who, Rick and Morty não trabalha em momento nenhum com viagem no tempo. Só uma vez quando ele foi pro futuro pegar pizza. Sim. Lembra que ele fala, eu tive que ir pro futuro pegar essa pizza porque tava demorando demais e eu destruí, sabe, sei lá quantas linhas temporais no processo. Mas quem se O que importa? prova que não se importa, né? Mas o melhor é que depois ele vira e fala: é mentira, tava em cima do balcão, eu só peguei. Então, só que não dá pra saber se é mentira. Esse é o grande lance, né? E tem uma... completando isso que o Cairo falou, de talvez esse Rick ter criado todos, eu acho que isso é sutilmente contado justamente no episódio em que é aberta, então, essa história de que existem realidades diferentes. Que é o episódio que a tela se divide em 2, 4... Nossa, é muito maneiro isso, cara. Aliás, a narrativa desse episódio, genial. né? É maravilhoso. É genial. Então acho que tem muito a ver com isso, tipo, meio que deixa pra você interpretar que de um nasceu dois e aí foi crescendo exponencialmente. E no episódio da Citadela, eu acabei reforçando isso porque existem Ricks e Mortys, como você observou, que são anomalias. Sim. Só que assim, não dá pra gente falar que eles são anomalias. Eles são mais anômalos do que os outros, né? É que não tem normal, né? Não tem normal. Por exemplo, o Morty que é reptiliano. Tem um... Ele é uma anomalia. Eu amo esse, gente. Porque tenta dar a entender que não só eles todos são são de da outras Terra. dimensões, mas tem, tipo assim, na dimensão tal, o Rick e o Morty não nasceram na Terra, eles nasceram no planeta tal. Não, Então, ou na dimensão tal, o ser humano não evoluiu dos mamíferos, né? Sim. A gente tem um filme que muitas pessoas odeiam, mas eu gosto muito o filme do Super Mario. Fala isso. Que a sim. Terra, quando caiu um meteoro, ela mandou os dinossauros pra uma outra realidade e os seres humanos evoluíram dos dinossauros e não dos mamíferos. Que é uma premissa interessante. Pena que o filme do Super Mario É ruim, mas a premissa Gente. Essa parte? é assim, é um filme que nem o Dennis Hopper salva. Então é um filme muito ruim. é um filme que ele teve que atuar bêbado, né? Basicamente. Não, é um filme que ele é o vilão e ele não salva o filme, gente. Mas enfim. Mas enfim, é Mas Voltando ao Rick and enfim, Morty. mas, assim, mas mesmo isso também, porque isso fica claro, na verdade. Mas o que eu quero dizer é assim, dá pra gente estabelecer pela população de Rick and Morty da Citadela que existe uma maioria esmagadora de Rick and Morty que são seres humanos normais, entre sim, aspas. sim. E existem pequenas anomalias. A gente tem os Cronenbergs, que são... Exato. Que eles estão lá, inclusive. Porém, aí isso também levanta outra coisa com relação ao nosso Rick and Morty. Quão anômalos são os nossos Rick and Morty? Eles são os mais normais em comparação com os outros. Exato! Porque eles são pontos totalmente fora da curva da maioria da Citadela. Na perspectiva da Cidadela, eles são a maior anomalia, né? Diferentões. Exato! Eles são os Diferentões. diferentões. É muito legal, a gente... O lance dos múltiplos Ricks e múltiplos Mortys é muito uma piada da equipe criativa com a bagunça que eram os quadrinhos na década de 70, 80. Sim. Com múltiplos universos, né? Beijos, Marvel! Não, beijo Marvel e DC, né? A DC... Nossa, DC pior. A DC teve que fazer... Gente, é exatamente. porque eu e DC... Quantas crises Crise nas nas infinitas infinitas terras terras. existiram? Então, mas esse é o grande... A Marvel até... Hoje em dia a vida na Marvel tá meio bagunçada ultimamente, mas enfim. A Marvel ela sempre teve essa premissa de que eram terras infinitas mesmo, e são variantes e não tem problema. A DC ela tentou botar ordem na casa porque nem ela tava se achando mais. Tem um motivo
estrutural Editorialmente disso, falando. editorial, porque a DC, pra quem não sabia, ela meio que comprou várias editoras pequenas, que cada uma tinha meio que seus heróis, e ela foi juntando tudo, porque tudo vendia, só que chegou num ponto que não fazia mais nenhum sentido lógico, então eles Inclusive precisaram heróis juntar. repetidos, né? Inclusive heróis Não, repetidos. inclusive heróis que são cópia, tipo, você tem o Capitão Marvel e o Super-Homem, que são basicamente o mesmo arquétipo de super-herói Sim. coexistindo, né? Então eles tiveram que fazer, teve Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita, Crise Final, tipo, todas tentando... Crise, que crise? Não tem crise amarolinha, teve várias tentando... Tem aquele Zero Hora também. Tem a Zero Hora que apesar de eu gostar muito, é uma bagunça. Então, assim, Rick and Morty parodia Aí, muito... 1952, agora Renascimento. A DC tá sempre botando ordem. Aí nas a DC infinitas consegue terras. colocar ordem na casa e limita as Infinitas Terras pra 52. Aí ela vai e fala, não, tá na hora... Passa vamos um ano. Então. Passam uns bons anos, ela cria os novos 52, descarta todos os outros 52. Aí essa merda não vende, porque no final das contas tudo tem a ver com o que tá vendendo e o que não tá. Vamos voltar com as 52 antigas. Mas aí tem coisa nessas novas que o pessoal gostou. Então mantém. Então não são mais 52. Então faz uma convergência. Quer saber? Volta a ser infinita nessa merda e foda-se. A gente lança o que a gente quiser pra ganhar dinheiro. Eu tenho uma dúvida porque eu não leio DC e li pouquíssimo Marvel quando eu era criança. Acompanho hoje em dia. Mas o esquema de código de Rick and Morty pra diferenciar quem são os Rick and É a Morty mesma ideia. mas ele é emprestado da Marvel, não é? Tem letra, né? Não. Porque a Marvel que tem as terras com código. Não, a DC também. A DC É que também tem? Só que a DC antigamente era Terra 1, 7, tinha um número gigante. Aí depois quando ficou 52, era Nova Terra, que quando teve a primeira crise, a maioria das terras se aglutinou em uma só. Aí o que seria, sei lá, Terra Primal era Terra Nova, né? Nova Terra. Prime. Aí Terra 2, Terra 3, a Terra 1 não chamava Terra 1, chamava Nova Terra. Aí Nova Terra, Terra 2, 3, 4, até 52. Hoje já não é mais assim. Hoje já voltou a ser infinita. Ok. Só Só que que ela- na Marvel são números, é o universo. Tipo, por exemplo, Sim. a história principal da Marvel, aqui é a corrente, que é a, É o digamos, mainstream. a oficial, O mainstream é o é o 616. universo 616. Exato. Isso eu sei. Na Marvel a diferença principal é que a gente tem duas principais, né? Tinha, que era a 616 e a E o Ultimate. Ultimate. É. Mas o Ultimate acabou, porque não vendia, só vendia Homem-Aranha, e só existe o Homem-Aranha, e aí vão colocar ele no universo... E aí dentro do plot, eles mandam os heróis pra Terra original, da 616. Então vamos jogar o pessoal lá da Ultimate pra 616. Vamos criar uma historinha aqui, Que vendeu beleza. bem, essa Aí galera a gente vive. bota a Spider-Gwen lá também. Sabe o que eu amo da Marvel? É porque dentro da 616... Mora uma galera. A gente já vai voltar porque mora. Não, Dentro da pode fazer 616, balão, não tem dentro da problema. 616, nos X-Men, tem o arco da Terra Gêmea, né, gente? Ah, sim, a gente tem... Não, e Que outra- é um dos arcos mais bizarros. A gente tem um dos melhores arcos de X-Men que tem, é o Dia do Futuro Esquecido lá, que é uma puta parada que não existe, né, cara? Sim. É uma terra que é um what if gigante que deu certo, né, cara? É bem por aí mesmo. Enfim, e o Rick and Morty, voltando agora, brinca justamente com esse lance de tipo... Mas legal a gente falar de quadrinhos nisso, porque volto pra aquele lance do tanto quadrinho como desenho, tem essa possibilidade. Sim. Em Doctor Who, todo mundo fala, tá faltando universo paralelo no Doctor Who. Bicho, vai Doctor- dar um trabalho Doctor do Who- caralho. Doctor Who já, Impossível. já brincou com essa ideia Você de pode universo brincar paralelo. com várias- dois. Não, mas a gente já teve. A gente tem... Três. O universo paralelo foi inserido a Mas primeira infinito, vez não. nos anos 70 lá em Inferno, que inclusive é um arco maravilhoso. Maravilhoso. Você tem aí a Terra do Pete. É, voltando. também, Você também. tem aquela terra maluca que a River Song cria quando ela não mata o 11, em que o Stan Churchill é dono do mundo, tem um monte de Sim. Zeppelin voando, é uma loucura. Os fins do mundo semanais do Moffat, né? Então, justamente. Toda semana acabava o Moffat. Eu acho que é uma questão Só só, mais de. um sábado. Eu acho que é uma questão só de querer fazer em Doctor Who. É. Mais do que aspecto financeiro. Mas enfim. Mas eu entendo a responsabilidade narrativa de não fazer. Então, justamente porque Doctor Who ainda, isso não é uma crítica, porque isso é parte da série, ela se leva a sério, ela tem um cunho, entre 1 milhão de aspas, social. Tem um lore Porque também. tem um lore mais sério de mais de 50 anos, ela é uma coisa estatal, ela é, entre 1 bilhão de aspas, educativa, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero, que a gente tá falando de várias teorias e tal, mas pra mim, eu acho que a coisa mais legal de Rick and Morty é se ele não se preocupar em ter uma lore. Porque eu acho que a grande graça dele, o humor e toda essa liberdade que eles têm de fazer o que eles quiserem cada episódio,
vem justamente disso. Eles não têm que necessariamente cumprir uma lore. Eles brincam colocando drops aqui e ali, mas pelo menos eu não me enxergo que eles pretendem ser, por exemplo, um Steven Universe, um Doctor Who, uma Hora de Aventura, que tem um arco grande. Tanto que, pra mim, a terceira temporada eu gosto muito, mas pra mim ela é um pouco menos divertida que a segunda e a primeira, porque ela meio que tenta continuar demais a história. E eu gostava mais do primeiro, que parecia meio que pílulas, assim, separadas. Mas eu acho que, na verdade, de uma forma geral, tudo que foi jogado até agora simplesmente vai continuar jogado e 78% das coisas nunca vão ser resolvidas. Eu torço pra que fique jogado. Enfim, eu prefiro vai ficar assim. ali. Quando você pensa na questão da equipe, pra eles é até bom isso, porque quanto mais gente teorizando em cima das coisas que nunca vão ter resposta, mais buzz da série vai ter, mais Reddit vai bombar, mais Facebook vai bombar, entendeu? E digo mais, um dos charmes de Rick and Morty é eles jogarem uma cutaway gag, sei lá, uma pequena cena no terceiro episódio da primeira temporada e aquela situação voltar na terceira. Pra mim, é um dos grandes charmes da série. Porque, na verdade, assim, não é necessariamente que eles estão tentando criar um compromisso. Mas é porque quando volta tão descompromissado quanto apareceu a primeira vez. E ninguém tá esperando. E não volta com uma obrigação de explicar alguma Exato. coisa. E eu acho que é por isso que fica... Uma das coisas que eu mais gosto de Rick and Morty, dessas retornos e tal, é satisfatório. É satisfatório. Não é por obrigação, né? Exato. É porque é legal. Exato. A gente vai voltar porque a gente quer. Igual Mr. Poop Butthole, ele sendo o pós-créditos do fim da temporada. Sim. Não, e sendo brincando- uma piada de quarta parede. Pra mim foi genial. E brincando que nem eles sabem quando a série vai voltar. Exato. Mas- Apesar daquilo ter sido uma isca falsa de especial de Natal, que a gente sabe não vai acontecer. Sim, Del, do Papai Noel. Mas assim, eu nem reclamo dessa coisa de voltar. Isso eu gosto. Porque eu acho que Community também faz isso muito bem. Só que o que eu falo é não ter a responsabilidade de ter que voltar. Não. Tipo assim, não, porque isso foi jogado, isso tem que ter alguma coisa no futuro. Não tem que ter. O legal é justamente jogar e quando você menos esperar, aparece. Mas não é um compromisso, tipo, Community. A gente teve uma guerra de paintball na escola. Não necessariamente isso tem que ter consequências, sabe? Pode ser só uma piada. A gente já É surrealismo, é humor surreal. Eu acho que a gente já tá vendo a história se mover, de alguma forma. Parece que a história não tá se movendo, mas ela tá. A primeira temporada, igual a Hora de Aventura, ela jogou, ela estabeleceu a base. Tanto que a gente tava até vendo. Por um acaso, eu não assisti o episódio do cachorro. E aí eu vi tudo. Pera, tá assim, então vai fazer sentido. Deixa eu explicar o que acontece aqui em casa pra você entender, porque você não Acontece viu. muito em É porque casa. a gente assiste muita coisa junto, né? E aí sempre tem aquele negócio, eu quero assistir muito e a Thaís não tá na vibe. Eu falo, Thaís, você vai assistir esse negócio? Vou. Não, mas você vai assistir agora ou daqui a 4 anos? Que aí eu assisto sozinho. Não, tá bom. Assiste aí, não quero. Aí eu começo a assistir, só que eu assisto na sala. Aí ela tá passando, olha, legal. Só que aí eu já tô lá na frente, eu não quero voltar. Acontece muito, na verdade. Aconteceu. Eu sou você. Não é? Aconteceu isso em Rick and Morty, aconteceu em BoJack Horseman, tá acontecendo em Jornada nas Estrelas Nova Geração. É verdade. Mas enfim, Enfim. isso é só um desabafo, tá? Eu lancei isso é só pra o você seguinte. ficar ligada, tá? Sim. Então, vamos supor, a primeira temporada de Hora de Aventura e a primeira temporada de Rick and Morty. Vou jogar esse elemento XYZ aqui, vamos ver o que frutifica, vamos ver o que os fãs gostam. E aí ele foi seguindo uma linha narrativa. Tanto que, se você parar pra pensar, a terceira temporada explora totalmente o divórcio do Jerry com a Beth. E ele fecha com o fato da Beth ser ou não um clone. A gente já viu vários Ricks, a gente já viu vários mortos. Agora a gente tá brincando com a ideia de outras Beths. Então isso vai provavelmente não paralelas, ou não... mas a clone, se ela é ou não um clone, né? Isso vai continuar ou não na próxima temporada. Mas outra coisa que é legal de falar, por que eu falei que eu não vi o episódio do cachorro? Porque quando eu voltei, eu vi tudo. Aí eu falei, deixa eu ver o episódio que eu não assisti. O episódio do cachorro é tão descompromissado. Sim. Tipo, quando você volta, aí você fala, nossa, essa série é muito mais simples do que toda a complexidade que foi desenvolvida ao longo das próximas temporadas, Isso aqui é uma prova de que a gente tá falando que ela não se importa muito com continuidade. Assim, ela tem a continuidade dela, mas ela não vê isso como uma obrigação. Quantos cachorros vocês viram aparecendo na série desde esse episódio? Pois é, nenhum. Todos foram pra outro mundo. Exatamente. Então, assim, Gente, existe que sim loucura. vai brincando. Tanto que eu não fiz falta do cachorro. Ele não apareceu mais. Nunca mais. Nenhum Tipo, cachorro não apareceu. existe. Não existe mais. Então, assim,
A história tá evoluindo, sim. A gente tá vendo coisas acontecerem. A gente já teve um hint do que pode ter acontecido com a mãe, com a mulher do Rick e tudo mais. A coisa tá desenvolvendo. Eu acho que tá com uma progressão de história, assim. E teve outra coisa. Não é totalmente jogado. Eu também acho. Só que assim, é um arco suave. Sim. O grande arco é um arco suave. Não é tipo Bad Wolf, sabe? Assim, exato. Esse episódio aparece Bad Wolf. Esse aqui também. Não, é porque mais o arco em Rick and Morty não é um arco, ele é um bambolê, né? É verdade. A curva é maior. É um bambochan, na verdade, que é aquele que dava pra desmontar. É verdade. Você tá ligado que a gente tem sua idade pra caralho com isso, né? Mas você vê que a relação do Rick e do Morty está em um ponto em que eles já se conhecem muito bem. Não é a mesma relação da primeira temporada. E o Morty não é mais um adolescente trouxa. Ele não é mais ingênuo, Tem né? a Jessica, a história da Jessica também, aquele que também lance, tá rolando. Aquele lance que ele... Lembra aquele episódio que eles vão pra um planeta que tá tendo tipo um The Purge? Ai, sim. É maravilhoso. Ali é difícil o... citar o episódio e não falar maravilhoso. Não, né? Mas, ali é o cabaço mental do Morty indo embora, né, cara? Sim. Porque ele tinha uma inocência até ali que desde aquele episódio não existe mais. Tipo, ali ele não matava, ali ele não xingava, ali ele não... Depois daquilo, ele ficou fuck the police, né, cara? Nada mais vale pra ele, né? Ele Depois ficou... que a menininha enganou ele ali. Eu queria muito não usar essa palavra no podcast, mas ali ele ficou totalmente niilista, né, cara? Sim, Porque sim. tem essa crítica que Rick and Morty tá criando uma geração de nihil Não é kids, Rick né? and Morty que tá criando, enfim. gente. É o já mundo. tava É que o mundo gosta de... o mundo sendo tão especial quanto ele tá vereador. sendo. Já que a gente vai falar de contexto histórico, gente, tinha uma coisa chamada Monty Python. Dos anos 60. Exatamente. Que inclusive Então, mas é porque não muita gente existiria não- Rick and Morty se não tivesse tido Monty Python. Porque a fonte ali, ela é inesgotável, no caso. Eu ia falar só uma coisa da Beth, que é importante. Sim, manda ver. Houve um O desenvolvimento... meu também é O meu também é Beth. Olha lá. Houve um desenvolvimento importante da Beth na terceira temporada, para além da questão da clonagem, que é o seguinte, a gente teve a confirmação de que a Beth é Tão inteligente tão... quanto o Não, pai. não é só inteligente, ela é tão gênio e gênio do mal Sim. quanto o pai. E que na verdade ela não foi, porque o Rick fez questão de tolher as sim, coisas ruins dela quando ela era criança. Então, o que prova que ele se importa ao mínimo com a família. Exato. Porque ele sabe, é aquele lance, ele se vê tão ruim, entre aspas, que ele não quer isso pra mais ninguém. Só pro Morty, porque, né, sabe-se desde o motivo. Mas, entendeu? E na verdade. Porque ele é ele. E também explica por que na primeira temporada. Depois isso ficou mais suave, mas na primeira temporada, por que ele fazia questão de jogar na cara da Beth que ela podia ser muito mais do que uma cirurgia de cavalos. Porque literalmente ela poderia ser o Rick 2. Literalmente. Engraçado que essa coisa dela ser cirurgia de cavalos, ela é tão desrespeitada que nem o Jerry respeita. Exato. Até o Você não é uma Jerry cirurgia fala. de verdade, são cirurgia de cavalo, né? A piada recorrente do Jerry na primeira temporada é: você nem é uma cirurgiã de verdade? Tipo, Gente, oi? mas o Jerry é publicitário, ele nem pode falar nada, né? E Eu também desempregado. sou. Publicitário desempregado. E aí, Eu também sou, então eu sei a dor. extrapolando essa teoria, significa que a Summer seria o Rick 3. Não, mas a Summer... eu acho que esse é o lance, talvez a gente... Tem a Summer também, gente. O Morty... Teve pouca Summer nessa terceira temporada. É a minha reclamação. De Inclusive, repente pode falta... aumentar a personagem dela na próxima. A abertura de Rick and Morty, as aberturas, elas são muito importantes porque elas têm cenas que vão aparecer. Ou que nunca E cenas apareceram que ainda. nunca vão aparecer. por exemplo, e que a gente o Rick descobriu pa- que são aberturas que vocês nunca vão ver no episódio das memórias. Gente, por exemplo, o Jerry grávido. O Jerry parindo. Isso. Tem também Tem várias. Porque eu cheguei nisso, porque tem um que é a Summer com uma Summer Cyborg matando Sim, o Rick e o Morty. Sim. Esse... E tem o mundo das pessoas bunda também. que ele Também. tá assistindo um... Pornô com pornô caras. com pessoas normais, né? É, com rostos. A cara de Pornô com rostos e eles escondem, eles são a bunda. Essa cena que o Rick tá pegando vários mortezinhos da loja, sabe? Aquelas plaquinhas. Um negócio que é Tem legal... uma caralhada de coisa que não apareceu. Um adendo que é legal pra quem quer conhecer mais, porque a gente vê muito os principais e vez ou outra aparece um paralelo ou a Cidadela. Tem o jogo oficial de Rick and Morty pra iPhone e pra Android se chama Pocket Mortys. Ele é feito em cima de Pokémon, ele é totalmente igual ao Pokémon, só que ao invés de você capturar Pokémon, você captura Mortys. Você é o Rick, é o nosso Rick, que vai pra Cidadela. E o seu lance é que você tem que recolher o máximo de Mortys possíveis pra enfrentar os outros Ricks da Cidadela com os Mortys deles.
Então tem tipo, Mori Coelho, Mori com 2 narizes, um Mori que tem a camisa gola V ao invés de gola normal. Tipo, tem desde assim, mudanças sutis a mudanças. Crise nos infinitas Mas mortes. e nessa você pode trocar os Ricks também. Aí tem o Rick que é o. Não é o Rick, é o cientista um dia conhecido como Rick, é o Prince. Tem o Rick Negão, porque tem o Rick Robô, porque tem o Rick Doctor Who. Você tem, é muito maneiro esse jogo, vale super a pena pra. Dr. Rick. Doctor Who. Que é Aliás, a gente ainda não falou do elefante, né? do elefante. Do fato do Rick e o doutor do Capaldi serem muito parecidos. Muito parecidos. muito parecidos. É, eles são muito parecidos, só que eu não sei se é uma puta coincidência ou se eles fizeram... Porque, como eu falei, o desenho, o Rick and Morty, ele já existia antes de ser chamado Rick and Morty. É verdade. Mas eu acho que ele não parece com o Capaldi, é porque o Capaldi parece com o Dr. Brown. E aí a gente associa. Mas é aí que eu ia fazer a relação. É porque, por conta do Einstein, o imaginário nosso geral da nossa cultura ocidental, ele tem essa coisa de que o cara que tem o cabelo claro, branco, espetado, ele é o gênio maluco. É. Então o Doc Brown. O Doc, o Rick, o doutor do Capaldi especificamente, porque é o que ele encarna. Então eu acho que é mais uma coisa de imaginário geral, assim. Se eu não me engano, eu posso estar pirando com qualquer outro desenho que eu assisti, mas tem um episódio que a gente vê que o Einstein era um Rick. Não tem? Uma hora que aparece em 1 segundo? Ou é no jogo? Eu lembro que aparece o Einstein, mas eu não lembro se ele era um Rick. Não era isso. Mas lembro que aparece, mas eu não lembro qual que era. Não, eu posso estar pirando, mas eu acho que eu vi isso em algum lugar. E aliás, já que a gente tá falando das similaridades, a gente mencionou a abertura. Cairo Braga, você que é musicista. Como Não tem toques de tema de Doctor a Who? trilha de abertura não é um mashup da trilha de Volta para o Futuro com a trilha de abertura de Doctor Who? Então, gente, a primeira coisa que eu tive impressão, a primeira vez que eu assisti Rick and Morty, foi: nossa, parece o tema de Doctor Who, Morris. Parece muito. Parece. E aí... Não é só isso. Mas não é só isso. Tan, tan, tan. E aí eu já li isso na internet também e realmente acredito que sim. Do mesmo jeito que o tema de Stranger Things Ah, sim. Exato. é Halloween. uma referência a Halloween. E a Doctor Who. Ao tema original de Doctor Who. É porque tudo que tem sintetizador lembra muito do Doctor Who, porque ela foi uma das primeiras séries a usar, né? Sim. Então, Beijos, Dear Derbyshire. então mas é que não é só isso. Aquele toque de sintetizador é igualzinho o primeiro não duvido. Entendi. original, entendeu? É verdade. Não, a série, desde do último episódio, não... E foi muito legal eles terem finalizado a temporada num episódio que tinha isso. É assim, não tem mais nada que segura que eles estão se baseando em Doctor Who pra muita coisa, né, cara? E isso é muito legal, assim. Sobre isso ser um finale, né, a gente tava falando que essa temporada, ela foi divertida, mas apesar de ter tido o episódio da Cidadela, que pra mim, é o melhor episódio da série inteira, e foi até comentei com a Thaís quando eu tava assistindo. Melhor episódio de Rick and Morty e um dos melhores episódios de séries que eu já vi na minha vida, assim, tipo, narrativamente falando, em relação a como eles estão contando a história, como os assuntos são abordados de uma forma fluida, né, que Rick and Morty é muito... Ele vai, quando você vê, já só acabou. vai, Ele só vai. Não tem freio porque tá numa ladeira, né, cara? Mas essa temporada, ela ia ser maior do que 10 episódios. Porque a gente tem, a primeira temporada tem 11 episódios, a segunda tem 10, e essa, até onde eu sei, eu não sei se era 14 ou 16 episódios. Nossa. Era um negócio assim, é 14? E o Dan Harmon, ou Harmon? Dan Harmon, ele falou que ia ser 14, estava tudo pronto pra ser 14, e eles resolveram transformar em 10. Então, assim, esse plot Esse finale que não tem cara de finale. Esse finale que não tem cara de finale, ele não tem cara de finale porque não é. Não seria um finale. Todo esse mistério da Beth clonada, se ela é ou não, eu acho que ele ia ser só uma coisa que ia estar jogada ali pra gente ficar na dúvida do que era, e eles iam voltar com o plot do Evil Morty. Por que eles não fizeram isso, não dá pra saber. Não sei se é questão de grade de horário, não sei se é questão dele querer segurar pra... Porque, querendo ou não, né, a primeira temporada, como a primeira temporada de tudo, né, é muito experimental. A gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se a galera vai comprar a ideia, ainda mais de uma coisa tão maluca, né. Na terceira, não é um cash grab, eu não tô falando isso, a série não é. Mas ela já tem um compromisso com a equipe de, vamos segurar essa ideia, porque isso vai garantir o nosso próximo ano da nossa folha de pagamento. Alguém sabe quando que foi finalizada a produção dessa terceira? Não tenho Se foi ideia, esse ano cara. ainda ou se foi ano Foi esse ano ainda, porque
porque tava rolando o backlash das roteiristas novas ainda esse ano. Tem roteiro. Mas que backlash? Conta pra gente sobre esse backlash. Então, Conte-me mais. o contexto que ia dar é o seguinte. Uma das coisas que eu acho que eles também diminuíram a temporada e resolveram não queimar a pauta e salvar pra quarta é porque o time de roteiristas aumentou na terceira temporada. E entraram as primeiras mulheres roteiristas em Rick and Morty. bacana. E esse foi o backlash. Os fãs machistas começaram... Peraí, mas Rick and Morty tem fã machista. Não, todas as amores, As coisas Bom, tem. se até tu- RuPaul's se tu- Drag Race se tem. falar. Sim. pra caralho. Nossa, e como tem? E como tem? Isso não faz sentido algum, né, cara? Nada. Pois é, o lance é o Pior seguinte. que tem. Meu Deus. Mas você sabe qual é a melhor parte, Thaís, meu amor? Eles... A temporada estava em produção quando eles anunciaram a entrada das duas novas roteiristas. Não tinha data de estreia, não tinha nada, não tinha nem imagem de teaser. E as pessoas começaram a descer a lenha porque tinham duas roteiristas mulheres. Nem Esse é viram o nível. trabalho, nem viram Esse é o trabalho. nível. Não viram nada, não tinha nada. Não. O fato de não ter anunciado é muito característico da equipe, né? Porque O que community é- era a mesma merda. E aí o que já foi anunciado é que a quarta temporada é só em 2019 que ela vai ao ar. Mas isso aí pode diminuir. Era A priori dói o meus coração, mas pode falhando diminuir. Então, mas eu perguntei justamente isso, de quando que essa terceira temporada terminou de ser produzida, porque no último episódio, o presidente dos Estados Unidos ainda é aquele simulacro do Obama. Mas eu acho que... Eu acho Fiquei que tão foi uma aliviada. Eu acho que foi uma escolha. Fiquei tão... Eu acho que foi escolha porque, o povo americano que cria conteúdo de TV, na sua maioria, eles não apoiam o Trump. Então, colocar o Trump ali, num contexto onde o presidente é um cara legal, apesar da gente ter visto toda a treta dele com o Rick, foi porque, né... Foi porque o Rick não Porque tem o Rick é um maluco consequências, do caralho, ele é um né? maluco. Esse é o grande lance. Você colocar ele como o arquétipo de presidente é meio cagado, né? Eu acho que assim, a galera gostava tanto do Obama como presidente que ele ainda tá no imaginário popular do pessoal. Mas eu pode também ser me isso. perguntei isso, sabia? Eu também me perguntei. Eu falei, será que isso foi deliberado? Será que não? Será que... Sabe o né? que pode ser também? É porque assim, como agora a gente tá certinho na série, né? Eu sigo o Twitter e antes de ter o episódio, eles vão dando uns hints, tipo, vai acontecer isso, vai acontecer... E horas antes do episódio, o Twitter botou assim, hoje a gente vai ver Rick versus Potus. E eu pensei, caralho, será que... Ele não tagueou, né? Mas escreveu Potus. Sim. Eu pensei, caralho, será que vai ser um episódio... Será que vai ter o Donald Trump no episódio? Porque não é impossível, né, cara? Nada é De uma impossível. forma zoada. E aí, quando foi, era o presidente Obama, né? O Obama genérico. Aí eu pensei, tá, talvez... Assim, eu não acho que eles fizeram só pra levar a galera pra assistir achando que era o Trump. Mas é porque eu acho que eles não fazem questão de nem depict o Trump nas coisas, entendeu? Faz sentido. Nem quero sujar minha série com esse lixo. Tipo isso. Eu uso um aplicativo de tracking de séries que é o TV Time. E fizeram um comentário que é uma piada, mas pensando agora, talvez seja uma teoria plausível. Olha. Fizeram uma piada, perguntaram lá, fizeram um print e tal. Mas por que é o Obama e não o Trump? E aí um dos comentários foi assim, por que o Trump não seria um personagem inteligente o suficiente pra ter o que que no episódio? Pode ser isso também. Fatão. Sim. Altos Porque fatos, o presidente... só liberdade. Porque o Obama genérico do episódio, ele é inteligente. Sim. De um jeito E não vou como além. o Rick, mas Sim. Ele é legal, ele é ele é bacana, ele é cool e ele é super amigo do Rick. Sim. Então, tipo, pra eles terem desenvolvido essa relação legal, tinha que ser alguém com a personalidade do Obama e não do Trump. uma coisa que ficou... Porque, na verdade, se o Rick encontrasse com o Não, Trump, ele mataria o Trump. Não Ele ia- mataria o Trump. não Não, ia ele- ser a mesma dinâmica. E ele não ia parar pra escutar. Não. Tem isso também. Eu acho que ele ia matar antes do Trump falar, né, cara? Ia ter uma parada Ai, assim. cala a boca, plá, Aí traz o o Obama. Mori ia virar, mas por que você matou ele, Rick? Oh, Ele jeez. tinha cara de idiota. Mas eles podiam, Ele de era repente... laranja, amor. Eles podiam introduzir a Hillary como presidente dos Estados Unidos. Meu coração de Seria novo. maravilhoso. Não, a gente não sabe os motivos. Imagina a Hillary falando, eu sou a presidenta dessa porra. A presidenta. Caralho, bicho. Isso é muito legal porque a gente também tem esse gancho, né? O Rick normal, ele nunca mais vai poder se apresentar pro presidente com as roupas dele, né? Ele Sim. tem que ir fantasiado de pescador, né? Sim. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Cara, Esse finale, apesar de não ter rostinho Apesar de de corrido, finale, né? né? Apesar de corrido. Eu gostei. Eu achei que tem gosto de finale de Rick and Morty. Porque aquele Porque final... é meio Compromissado. Ah, não, É, não, absurdo, não, né? aquele final seco, que é um cliffhanger, mas não é ao mesmo tempo. A gente pode ver por dois ângulos. Pode ser
o lance, né, que eu falei, eles estão segurando pauta pro próximo. De repente, eles estão segurando pra fazer o tal do especial de Natal, que a gente não sabe se vai ter ou não. Pois é. Ou pode ser só porque eles tinham, pensa comigo, eles fizeram 14 episódios que fosse. E nesses episódios a mais, eles já estavam entrando nessa de querer fazer um negócio fechadinho, bonitinho. Eu pensei E aí a nisso. equipe falou, caralho, a gente não é isso. A gente não pode se tornar o que a gente odeia. Vamos cortar e foda-se, é pra terminar seco. Nada mais seco do que você meter uma tesoura e acabou, entendeu? Cara, mas assim, sinceramente, eu acho melhor esperar até 2019 ter uma temporada fechada do que o esquema Steven Universe, que sai 2, 3 episódios e daqui a 7 meses sai mais 2. Então, mas eu tenho uma coisa pra te falar. No canal que o Adult Swim não é a mesma balbúrdia que é a CN. Cartoon normal. Que é o cara. É, O cartoon não regular. é, não é. As pessoas produzem temporadas inteiras, elas vão ao ar regularmente. Prefiro assim. Não, eu troco. Frango Robô é um ótimo exemplo. Sim. 7 temporadas regulares, meu É verdade. Inclusive, saudades, Frango Robô. É, né, cara, Frango Robô hoje em dia ia ser muito bom, né, cara? Com o cenário que a gente tem político, né, cara? Frango Robô é uma que já tá há mais de um ano fora do ar, gente. Cadê? É, não sei. A piada do cancelamento não pode ser verdade Não dessa é vez. uma piada, gente. Eu sou muito assim da vertente que acho que eu troco um ano por uma temporada com qualidade. Isso tava rolando muito, que o pessoal tava falando. Eles não querem fazer. Porque quando acabou, todo mundo falou: peraí, mas não é 2018? E aí eu vi no Reddit o pessoal falando. Eles não vão fazer 2018, porque se for 2018 já tá muito em cima. Ou eles vão soltar no final do ano e as pessoas vão reclamar, ou eles vão soltar no começo e vai ficar uma merda. Então é melhor soltar no começo de 2019, porque teve um ano inteiro de produção. Exato. Então a coisa já vem mais refinada. De teorias. E eu tenho uma coisa eu pra acho que falar só sobre a animação de Rick and Morty. A animação de Rick and Morty é uma animação muito complexa, gente. Sim. Nessa terceira temporada Apesar de eles simples, né? mas nessa terceira temporada foi tipo eles foram pro 11, assim, porque eles tem botaram cenas Minecraft na parada. Ou seria pro 12, tipo Capaldi. Olha, pense nisso. Boom! Porque, sério, a animação dessa temporada, tecnicamente falando, estava... Maravilhoso. Não, tá valendo. nunca foi ruim, só que tava um passo à frente, assim. Refinou, Mesmo. né? Ela refinou o que ela era. Mas só voltando nessa coisa de esperar um ano pra ficar melhor, assim... Até fazendo relação mesmo com Doctor Who, por exemplo. Tipo, uma coisa que eles anunciaram da próxima temporada é que eles querem fazer uma coisa mais série clássica. Então, tipo, um episódio vai terminar no mesmo momento em que começa o próximo episódio e tal. Como se fosse uma sequência. E pra fazer isso, você precisa ter um roteiro muito bem escrito. Porque não são pedaços separados funcionando. Um negócio É inteiro uma cortado. coisa inteira cortada em pedaços. É. Então, assim, já que eles estão levando a história pra frente em Rick and Morty, eu prefiro que fique um tempo a mais pra eles se dedicarem a roteiro, pra se dedicarem até a piadas mesmo, tipo, loucuras que eles queiram fazer. E não só ficar reciclando, talvez, as mesmas coisas. Reciclar de vez em quando, mas sempre colocar coisa nova, sabe? Sempre ter uma coisa nova, todo episódio. Eu acho que esse respiro é importante pra eles poderem renovar as loucuras da cabeça deles. Porque tem uma hora Exato. que esgota, né, cara? Esgota e eles vão ficar sempre nas mesmas coisas. É legal? É. Mas o que a gente sempre gostou é ficar surpreendido. Por exemplo, sabe uma coisa que eu não vou querer ver na próxima temporada, apesar de eu gostar muito? A Cidadela. Porque Sim. eu já tô esperando ela aparecer. Eu quero ver outros Ricks, eu quero ver outros Mortys, mas eu não quero ver aquele cenário. Eu não quero ver aquele environment. Eu já vi. Eu não quero ficar confortável. Então, Eu quero que eles surpreendam a gente com algo muito maior e mais maluco. Exato. Né? Eu confesso que eu quero ver a Cidadela, mas... Todos queremos, Eu tô cara. Todos dividido. queremos, Eu todos quero, mas eu queremos. não quero, entendeu? Não, mas eu quero ver do jeito que você falou. Ela tem que vir para cumprir uma determinada função narrativa. Sim. É pra isso que ela vai Mostrar o que aparecer. tá acontecendo lá. Tem que Exato. ser gratuito. É, sem Exato, fanservice. exato. Sem fanservice. Por exemplo, eles é foda porque eles, na verdade, estão criando armadilhas pra eles mesmos nessa série. Eu li uma crítica dizendo que eu leio o Wave Club. Não interessa o que vocês pensam, tem muita gente que odeia o Wave Club, mas o Wave Club é a minha leitura de Tem crítica problema. A de gente não série. julga. Sem Tá julgamento. perdoado. Sem julgamento. Tem críticas deles são bosta? Tem, elas são ótimas. Uma das boas é de Rick and Morty, porque a pessoa realmente curte a animação, Legal. entende as referências e tal. E aí, dessa temporada, no meio da temporada, no episódio da Cidadela, ele começou o texto falando assim: Rick and Morty é uma série que desde o começo deixou claro que o nível é alto. O nível é alto. O nível é muito alto. E aí você sempre quer mais. Exato. Então, né, Só que vai assim, escalonando. aí eles falam assim, e eles
se colocaram num nível mais alto, até mais rápido do que a exigência dos espectadores. Ninguém tava esperando um negócio no nível da Cidadela. Exato. No meio de temporada, né? E aí, assim, o grande perigo é... Isso pode ser autossabotagem ou isso pode ser um grande sucesso. Tanto que o finale, ele não... Eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto esse. Então tem muito isso, né? Eles colocaram a barra tão em cima que agora pra eles passarem já é complicado, né? Sim, cara? E é por isso que eu acho que esse espaço a mais entre temporadas é saudável. Porque, como o Telo falou, precisa ser um negócio bem feito. Só que tem que ser um negócio bem feito no nível que eles próprios acabaram se colocando nessa terceira temporada. Sim. Que é um nível muito alto. Pra caralho. Essa temporada foi muito pesada, gente. Foi. Em temática, em abordagens e tal. Pra mim foi a temporada mais adulta, Peppa Pig mesmo, entendeu? Isso é muito adulto. Eu gosto disso. É muito adulto. E foi muito adulto essa temporada. Foi. Olha, uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente, no caso do Doctor Who, a gente fica sempre muito tempo no vazio, né? A gente passa por vários hiatos. Uma coisa que ajuda muito a segurar... Estamos nesse vale sombrio. Exatamente. Uma coisa que ajuda muito a segurar a falta da série é o universo expandido, né? No caso do Doctor Who é áudio, é quadrinho. No caso de Rick and Morty são os quadrinhos, porque tem quadrinho de Rick and Morty saindo. Sim. Não sei se pela Boom, é pela Boom, você me confirma se Não, pela Boom? é outra editora agora que eu não me lembro o nome. Eu acho que é bom porque tudo da cartoon Não é da bom, Boom. não é bom. Pode não ser, enfim. Aqui no Brasil ainda não tem, porém estamos na internet. Então vocês podem procurar. Logo, né, Se bem criança? que esse é um... É porque é foda que aqui no Brasil ele não passa em TV, né? Ele é exclusivo do Netflix. Então você já deixa a janela muito, muito fechada pra galera editorial. Ainda mais aqui, né? Mas era um que poderia vir aqui pro Brasil fácil. Você traduziria, né, Thaís? Eu traduziria facilmente, na verdade. Eu imagino a Thaís traduzindo os palavrões feliz da vida. Feliz da vida, com certeza. Tô procurando aqui editora, gente. Enfim. Vai ser difícil, espera só. Peraí, vê aí. Onipress. Ah, da Onipress, ok. Onipress. Tá, não é tão grande. É porque a Boom também não é gigante. A Boom né? também não é grande, mas teve sucessos como o Hora de Aventura, Sim, né? que veio pro Brasil, E o inclusive. Power Rangers. Sim, Power Rangers tá saindo pela Boom. Tá saindo pela Boom. Sim. Enfim, existem meios da gente suprir a falta de Rick and Morty. Infelizmente com a série a gente vai ter que esperar um pouco, né? Quem viu tudo na loucura... Eu tenho uma dica. Rick and Morty é uma série que tem uma reassistibilidade gigantesca. Sim. Ainda mais agora com as informações que a gente sabe hoje. Exato, exatamente. Eu, por exemplo, já estou decidido que vou pegar do começo novamente. Eu já estou me preparando para isso também. Pra fazer a segunda leitura. Pra fazer a segunda leitura. Quando estrear a terceira dublada, eu vou reassistir, porque eu quero ver as piadas Também, eu dubladas. quero ver dublado, Então, eu fiquei curioso porque Com certeza. eu assisti tudo legendado. Vocês falaram que a dublagem é boa. muito boa, cara. E eu vou Cara, tentar. Fica tranquileba. É o maior hino da história. Fica tranquileba. A gente Tira a esqueceu, calça e a né, calcinha. de Não, foi na falar. abertura. Tira a calcinha e a calcinha. Caga Caga no no chão. chão. Soucinho budopado. Cara, é muito bom. Eles traduziram de muito maravilhoso, cara. Maravilhoso. Enfim, cara, mas olha, assim como o Rick and Morty tem infinitas possibilidades e, enfim, dá pra fazer 20 anos de Rick and Morty direto, sem deixar, a gente também fica aqui uns 20 anos falando Com de Rick and Morty. certeza, né, cara? com certeza. Porque ele se baseia em uma porrada de coisas que a gente cresceu assistindo e ele, como a gente falou o episódio inteiro, ele supra essa vala que a gente tinha de uma coisa que não é feita... Chega de fazer a animação que é feita pra você ver com seu filho ou com a sua filha. Esse é só pra você ver sozinho. No máximo com a sua mulher ou com o seu esposo, entendeu? Sim. Essa é pra gente. Então tava faltando um pouco disso. Sim, de uma com coisa certeza. feita por adultos, para adultos, com piadas adultas, não tem subtexto, não é aquilo Coisas aquilo que a mesmo. Peppa Pig gosta. Isso. Exatamente. Então estamos aí com 1h30. Infelizmente vamos dar aquela encerrada, até porque todo mundo precisa descansar. É Inclusive verdade. vocês estão ouvindo. É verdade. Inclusive se você quiser reassistir Rick and Morty, corre que não dá tempo, né? Com certeza. Né? Reassista de novo, faça a sua própria ordem, tente fazer criminiarcos. Crie teorias. Crie teorias, crie mini-arcos, veja o mini-arco do Evil Morty. Vê o episódio caralho, maravilhoso. que ele aparece, o episódio da Cidadela. E veja vídeos no YouTube que fazem dissecação dos easter eggs que Também. tem todos O os Nerdist episódios. faz Por isso. exemplo, neste episódio final da terceira temporada, quando eles descem nos subsolos da Casa Branca, quando eles estão lutando, aparece o cadáver do Tupac Tupac, Shakur. Olha aí, que coisa Gente. maravilhosa. E quando eles estão no subsolo, aparece o cenário Da Lua. da aterrissagem na Lua, do 11 de Isso setembro. foi foda. Caraca, Isso eu é não tipo vi um nada segundinho. disso. É tipo um
um soundstage, um estúdio. E aí, tipo, inclusive o 11 de setembro é uma miniatura. Uma maquete. É uma maquete. E a lua é tipo 1 metro quadrado, assim, é muito pequeno. O Rodrigo tá muito embasbacado. Tô literalmente com a boca aberta nesse momento. Não, isso é Uma uma pena que vocês não estão vendo. Isso é uma das coisas que é legal no Rick and Morty. Você prestar atenção nos detalhes de cenário. Tipo, pausa ou... Uma coisa que é muito legal. A gente tem aquele episódio que eles ficam presos numa... Tipo num observatório que tem um ET cabeçudão olhando. Aquilo é um episódio de Jornada nas Estrelas, cara. Você pegar, tipo, esses episódios, esses vídeos de dissecação que o cara falou é legal, porque eles falam, isso é uma referência a isso aqui. Então, assiste o que a galera que criou o episódio assistiu pra fazer esse episódio. Pra usar, então, pra assim, criar. isso é baseado no episódio de Jornada, eu vou assistir. Jornada é fácil, porque os episódios eles são soltinhos, eles se mantêm sozinhos, né? E tem tudo na Netflix. Tem tudo na Netflix. Pega, assiste, ou vai ver um documentário sobre o Tupac. Ele morreu, ele não morreu, ele voltou maquiavélico? Não sabemos, cara. Tipo, Olha, Elvis. eu vou falar uma coisa. Ele foi substituído por um robô, não sei. Desde que o Tupac foi assassinado ou não, Ou não. pelo menos 10 documentários. Eu não tô exagerando. Contando os de TV, porque de TV são a maioria. Tipo, Behind the Music, sabe, gente? Essas coisas. Tem bastante coisa. Cara, enfim, mas a gente vai encerrar com aquela promessa de que, surgindo mais episódios do Rick and Morty, todos estão aqui. Eu proponho, não semanalmente, mas talvez em menos tempo, não esperar 3 temporadas aparecerem, mas de 15 em 15 dias gravarmos um off de Rick and Morty, cara. A galera, eu acho válido e eu vou te falar que eu já preciso disso, porque gravar com vocês. Nós gravamos o Libraries Open com vocês há um tempo atrás e foi uma experiência maravilhosa, está sendo uma experiência maravilhosa novamente. Então vamos passar a bola pra esse trio maravilhoso que está aqui. Eu falei maravilhoso várias vezes, né? Tô perdendo adjetivo. Esse trio. Tá certo essa contagem. São seus olhos. Esse trio fabuloso que está aqui com a gente. Façam aí o jabazinho de vocês, contem onde a galera acha vocês Verdade. e o que eles escutam ouvindo Momento vocês. jabá. Manda ver, façam aí, esse é a hora de vocês. Arrasou, gente. Bom, então nós fazemos o The Libraries Open, que além de ser um podcast / programa de rádio, eu explico depois, sobre o RuPaul's Drag Race, na verdade, o cerne do The Libraries Open hoje é cultura, entretenimento e cidadania LGBT. Sim. Então a gente fala sobre diversos temas relacionados aos LGBTs. Nós fizemos, por exemplo, episódios falando sobre visibilidade bissexual, vamos fazer um sobre visibilidade trans também. Falamos muito também sobre saúde, todos os anos nós fazemos 1 ou 2 episódios sobre HIV/AIDS e a necessidade e a importância aí da conscientização sobre não só sexo seguro, mas também profilaxia, etc. Nós falamos também sobre como inserir o LGBT no contexto do cidadão e contexto da cidadania, na verdade. E temos quadros maravilhosos como o Lombardi News, onde Cairo Braga faz essa voz de veludo, né? Faz seu giro de notícias e fala sobre todas as merdas e coisas boas que estão acontecendo também nesse âmbito. E quando tá rolando temporadas de RuPaul's Drag Race, nós fazemos a cobertura da temporada episódio por episódio. Yes. O The Libraries Open é transmitido ao vivo, toda segunda-feira, às 21 horas, pela Rádio Sense, que é uma rádio maravilhosa, super independente, super online, sim, 100% internet. E não é playlist. Tá na internet. Não é playlist. É uma rádio mesmo, cara. É uma rádio de verdade na internet. O endereço para vocês visitarem é sensecast.org. Tá aqui na descrição, tá aqui no post. Arrasou. E depois da transmissão ao vivo, o episódio vira um podcast, né? Então ele é distribuído pelos feeds, por iTunes e também é hospedado no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com/The Libraries Open Podcast. Então, por favor, ouçam. Tudo linkado aqui. Tá tudo linkado, divirtam-se. Tem muitas horas desses três falando, é maravilhoso. Eu esqueci de falar das reprises na Sens, o episódio ao vivo na segunda 21, reprise na quinta às 19 e no domingo, no sábado ou domingo? Domingo às 19 também. 19? Né? Você não tem só o Library, tem outros programas também. Sim, eu tenho. Mas é completo, porra.
Arrasou. Deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui. Eu tenho também, Rodrigo, junto com o Roba, que é um grande amigo meu. Eu tenho também o Data Music, que é um programa que fala sobre música, sempre sobre um tema específico. Sobre música e informação, né? Então a gente pega sempre um tema específico e fala um pouco sobre aquilo e mostra um monte de música legal relacionada àquilo. Também na Rádio Sense, porém não ao vivo, mas é meio que gravado ao vivo. Toda quinta às 21h30, com reprise no sábado, 8 da manhã, pra você que faz crossfit, e domingo às 15 pra você que vai pra balada no sábado, né? Atendendo a gregos e troianos. E na segunda vai pros... Na segunda... O inédito vai na quinta e na segunda seguinte vai pros feeds e Mixcloud também. Que é mixcloud.com/datamusic. Sim. Astrolábio volta? Não? Astrolábio volta ano que vem, uma temporada por ano só, amores. E especial de Natal. Uma temporada de Natal! Boa, especial de Natal do Astrolábio. Se tem A gente uma... já falou disso. Já. Se tem uma coisa que eu não faço, é especial de Natal. Pra nada nessa vida, tá? A gente não pode dizer o mesmo, porque tem especial de Natal todo ano em Dr. Who e a gente tá lá dia 25. Então, aí vem a incoerência da pessoa, né? Lembra aquele meme da mulher do carnaval? Que eu não moro aqui, eu não sou cristã, eu tô presa nessa cidade. Então, Me considerou louca. Exato, eu sou essa pessoa. Tem também, Telo, você tem aí só seus 5 centavos aí de arte. Então, eu não tenho um programa ainda, porque eu não sou... Mas eu vendo miçangas na internet. Tenho minhas camisetinhas lá na minha loja da Vandal, que é vandal.com.br/artista/Telo Caeto. THELLO Caeto. Ou você pode clicar no que tá Ou aqui você pode no clicar post também no link. Então lá tem camisetas do The Libraries Open, tem camisetas de RuPaul's Drag Race, das vencedoras, tem camiseta de Doctor Who, das Companions, tem uma nova, é verdade. que foi atualizada agora com a Bill e o Nardole. Sim. E tem camiseta de Harry Potter, de Castelo Bruxo. Então vão lá. Puta, eu vi que tem da caralho. E olha como... Eu gosto quando eu chamo convidados pra cá que tenham um sync automático na minha cabeça. Quando anunciaram o Castelo Bruxo, até isso aqui de prova eu falei, tem que ter a casa da Caipora nessa porra. Claro. E você fez a casa da Caipora, Tem cara. lá a Caipora. Tem a arte da casa da Caipora. Faça do Tem Saci. tem Faça o do time Saci. de quadribol das Caiporas. Faça do Saci da mula sem cabeça, cara. Sim. Por favor. Cara. E tem também da Bruxa. Nunca. Tem a Cuca, novo meme aí do mundo. Exato. Então vão lá, conheçam as camisetas. Se gostarem, comprem. Sim. E me deem todo o seu dinheiro. Que é a minha frase. Eu gosto de honestidade. Né? Shut up and give me your money. Eu quero reforçar uma coisa no meu e no nosso merchan. Manda ver. Eu também estou na programação da Sens aleatoriamente, porque eu também faço a curadoria dos blocos musicais que tocam Sim. pela programação. De vez em quando você aparece. Você faz De vez em umas quando, coisas, ao invés da voz do Max Tab, que é o nosso chefe da rádio, aparece eu lá, de Que nem o repente. Sr. Glitz lá, eu preciso de mim, pá! Exatamente. Será que essa galera aí de rádio aparecendo aqui é um anúncio que o Dr. Brasil vai começar a ter programa de Não rádio? Não sei, sabemos. não Quem sabemos. quem escutou o The Libraries Open, Spoilers que a gente docinho. participou, teve aí umas indicações disso. Teve? Não sei. Não sabemos, mas Tô sabendo. o que sabemos, Thaís, é que depois de quase essas 2 horas da gente falando dessa série que explode nossos cérebros hoje por dia, toda semana, uma coisa que é certa é que a gente não pode fechar só nas nossas 5 opiniões aqui. É verdade. Nós precisamos expandir essa janela que a gente tem com o podcast para a opinião de todo mundo que escuta a gente, e para isso eles vão precisar saber o caminho das pedras aí, que é o nosso e-mail que você vai falar pra gente como você sempre fala. podcast@drrubrasil.com.br. Temos também o Facebook, que é aquele databook ali que serve pra você ver o que tá acontecendo, você ter o log de cada universo que a gente passa, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drrubrasil. Temos também o Rick Pássaro. Ele não é de um universo paralelo que ele é um pássaro. Ele se transformou num pássaro pra fugir de alguma outra terapia, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Basicamente, nós somos o Dr. Brasil em todas as redes sociais que você procurar. Nós somos o Dr. Brasil. Mas lembra pra galera o que está acontecendo O que tá acontecendo Nesse mês, Thaís. nesse mês de Halloween? Halloween. A gente falou assim, É o mês que vocês estão mimados, né? Porque verdade. vocês tiveram já um podcast extra, vocês estão tendo mais esse Rick and Morty. Daqui a uns dias vai sair mais um de Doctor Who. de Doctor Who, mas nesse mês especial de Halloween, a gente tá fazendo vários especiais. Qual é o próximo especial off-topic que vai ter nos próximos dias, Thaís? Nós teremos o próximo Off Topcast extra
2, que será de Halloween, que será o tema Slasher. Sim, vamos falar aí de pânico, de Halloween. O gênero Slasher, né? O gênero de assassino. E temos também os podcasts de Dr. Who voltando. O DWRcast. Não voltando, né? Continuando. Continuando. E nessa semana a gente vai falar sobre um quadrinho de Dr. Who. O quadrinho de ninguém menos que o menino Tom Baker. Exatamente, vamos continuar aí os reviews das minisséries da Titan Comics. E o último que sobrou é o Quarto Doutor. Então, depois a gente vai passar para as mensais. Sim. E é isso, a gente se vê aí daqui a um dia, 2, não sei, quando a gente vier com o Slasher ou com o Dr. Who. Na semana que vem estamos aí. Agradecemos a presença desse pessoal. A gente que agradece muito. E vocês estão ouvindo. São maravilhosos. E vocês estão ouvindo, relaxem que eles vão aparecer aqui de novo, tá? Com certeza! Tchau, tchau, gente! É isso, falou, até a próxima. Stop looking at me like that and actually help me. Help me, help me, I'm gonna die. Tiny Rick!